Fala, jogador, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Jogador, vídeo de hoje, podcast com Jinx, nosso querido líder da Armagedon. Não perca, o vídeo tá maravilhoso, o podcast foi muito legal, muito interessante e vamos pro vídeo! Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu soltar aqui o vídeo, só um minuto. Deixa eu soltar o vídeo. Agora sim, com mais tranquilidade. Nosso querido Jinx, Jinx, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo carinho, por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, fazer aquele nosso bate-papo que a gente faz. Fiquei muito feliz quando você aceitou e quero apresentar ele. Para quem não conhece, gente, esse é o Jinx. Ele é o líder da Armagedon, um dos clãs top 10 aqui do nosso servidor. Tô tendo um prazer de conversar com ele. Jinx, se apresente pro pessoal aí da nossa live e tudo. Fique à vontade. Sinta-se em casa, hein? Primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite, tá? Eu venho acompanhando seus podcasts, eu vi as entrevistas do Japa, do Apoca, da Chay, sabe? Eu amei isso e me senti muito honrado de receber esse seu convite. Pô, eu Vamos que lá, né? fico lisonjeado. E aí, como é que você tá? Tá Tô tudo bem, bem? eu tô bem. E você, Não é? como é que foi seu dia? Tá tranquilo? Tudo na santa paz? Tô tranquilo, um pouquinho nervoso, né? Não, Ah, para com isso. Rapaz, eu não acho que falo eu acho que o certo. maior nervosismo que tem é você conseguir dar conta do clã, que deve ser pesado, deve ser pesado. Ah, é de boa, é de boa. É bem de boa. Jinx, O clima é muito tranquilo dentro do clã, sabe? sério mesmo? Na Armagedon, a galera lá, é lógico, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a questão lá. A galera lá é muito gente boa, É muito tranquilo, Pô, muita amizade, o povo é muito entrosado, sabe? Você, vocês conseguiram criar dentro do clã aquele ambiente aconchegante que a gente fala, né? Isso, Isso é o melhor de todos. Jinx, isso. tem coisas que vão ser sempre clichê, né? Que a gente conversa aqui no nosso bate-papo, que a gente pergunta aqui. E uma das Uhum. coisas mais clichês que a gente pergunta é: o Jinx, antes do Diablo Immortal, Uhum. é, que jogo que ele jogava? Você gostava? Você sempre gostou de MMO? Não gostava de MMO? Como é que era o Dixie antes do Diablo Immortal? Quais eram os jogos que você curtia ali? Fala pra gente. Cara, eu sempre joguei muito jogo competitivo, né, de Aham. PVP. Então, MOBA, Dota eu jogava, CS eu jogava, WoW eu Que jogava. irado! Eu joguei muito Diablo 2 e 3 também, eu pulei o primeiro, né? Aham. Eu gosto muito de jogo de carta também, então TCG, sabe, RPG, eu sou bem fanático nesse mundo de jogo. Jura? Não acreditava. Eu também gosto. Eu tenho uma coleção enorme de board game, de livro de RPG, sabe? Que irado! De card game que eu jogo desde os 8 anos de idade. Então minha coleção de Magic, assim, é enorme. É uma coisa que eu gosto muito. Aham. Não, Sempre tive esse fascínio, né, pelo jogo e pela competição. entendi, entendi. E o legal é que, assim, os jogos competitivos, assim, a parte do, como você falou, CS, cara, eu vim desse mundo, jogos de RPG. Eu sou da época, eu não sei se você chegou a jogar também, aqueles RPGs que você sentava naquela rodinha com os amigos, sabe? Tinha os Eu podia livros que ia dizer, cara, lendo. sim. Eu tenho uma coleção enorme aqui. DCC, Vampiro à Máscara, Caraca! D&D 5.0, AD&D, uma coleção enorme. Jura? Uhum. Gente, eu joguei tudo isso, que maneiro. Olha só, já vi que a ligação aqui no podcast já vai ser top, porque eu já joguei tudo isso, eu me amarro mesmo. E assim, e como é que chegou no Diablo Immortal? Tipo assim, parou de jogar os outros jogos, um amigo convidou, ou já tava na expectativa porque o Diablo Immortal e o Diablo 4 teve aquele hype, né? Como é que foi que você chegou no Diablo Immortal? Um time de amigos chamaram? Como é que foi essa linha, mais ou menos?
Cara, praticamente eu jogava muito Dota, né? Aham. E jogava de vez em quando o Diablo 3 no modo mais PvE. Sim. Até que um dia eu vi o anúncio de que ia lançar o Diablo Immortal. Eu pensei, pô, Diablo novo, legal, vamos testar, né? Aí eu me lembro que eu baixei e não consegui entrar dentro do jogo porque ainda não tinha liberado o servidor. Aham. Então eu fiquei lá naquela contagem regressiva, assim que liberasse eu ia criar meu personagem. E Aham. desde então eu jogo desde o dia 1 do jogo, né? Criei assim, personagem no primeiro server que tinha, criei E, logo um Necro. e foi. Tu começou de Necro? Eu ia perguntar qual o primeiro personagem. Começou de Necro. E assim, a expectativa. Qual foi o seu servidor que você. Seu primeiro servidor que você jogou ali? E você, quando jogou, você começou solo? Ou você começou com. Ou tinha a galera ali, tinham amigos? Como é que foi? Cara, eu comecei jogando solo, né? Aham. Só que quando você vai avançando no jogo, eles meio que te forçam a entrar num clã. Então, o Sim. primeiro clã que eu entrei foi muito pelo nome, né? Eu jogava Hum. WoW, eu entrei num clã que se chamava Velha Guarda e mudou de nome pra Horda. Aí Caramba. lá eu fiz umas amizades bem antigas. Foi de lá que eu conheci, por exemplo, o Kizak, né? Desde o começo do jogo. Caraca! Foi E o o meu teu foco primeiro, a primeira pessoa que você teve contato, a primeira pessoa de amizade que você teve o primeiro foi o Kizaki. foi, que eu me lembre, sim. Acho que foi Aham. ele a primeira pessoa que eu cheguei e comecei a farmar mesmo, tipo, passar uma tarde Hum. assim, farmando, rushando DG, bestiário. E, Foi a e qual foi primeira. o primeiro servidor que você começou? Tu, No Shul? Ah, então tu. você era desse quadrante Sim, atual que a gente joga hoje em dia, né? Que é o isso, do mega servidor. E isso. assim, quando você. O impacto do Diablo Immortal, principalmente na época, né? Muita gente fala da parte pay to win do jogo, Uhum. de. Teve muito. Mas teve uma gama muito grande, né? Como é que foi? Como é que foi a construção do seu personagem? Quando você começou, você já. Não, vou cair dentro, vou começar. Já sabia dessa coisa competitiva que tinha do jogo ou não? Vou começar devagarzinho, vamos aprender o jogo. Como é que foi esse teu início do Diablo Immortal ali com o Necro no Shu? Cara, eu sou muito competitivo, então desde o Aham, começo eu sabia que eu tinha que entender do jogo legal. antes de começar a buildar. Então eu comecei a fazer uma coleção de gemas de uma, duas estrelas, as duas de cinco, três de cinco que aparecia também eu guardava, né? Uhum, Ia testando builds, vendo o que que eu me adaptava, o que que era melhor pro personagem, o que que combinava com a minha jogabilidade, até sim. que eu cheguei no momento e percebi, bom, eu acho que eu posso tomar minha decisão agora. Foi aí que eu fiz a movimentação do meu personagem, né? Focado no PVP. E desde então eu tinha, quando eu jogava de Necro, eu foquei em todo o ciclo de CB. Eu era o primeiro a pegar lenda e tentava pegar a top Hum. 3 lenda no final de Necro. Pô, caramba! Então era esse o meu foco dentro do jogo, sabe? E, Então eu e... Pode falar, pode comecei falar. fazendo uma build com quatro gemas, duas de cinco, três de cinco e outras duas estrelas que combinavam muito, né, na época. Aham. E foi assim que eu comecei a me engajar mais na questão do PVP do jogo. Então, assim, inicialmente a parte que você foi buscando ali foi mais a linha do. Primeiramente, o PV, você ainda não. Até porque no começo não tinha ainda a questão daquele PVP massivo de clã, né, que tem hoje em dia. Não, Então, era só não, mais. eu nem participava, né? Tipo, eu meio que fui chamado pra um clã. Uhum. Eu não participava muito de. Eu não participava de X30. Às vezes eu era chamado para Hum. um X8, mas eu nunca fui mais ressonado, sabe, do clã. Aham. Depois que foi desfeito a Horda, eu fiquei um tempinho sem clã, né? Porque a Horda foi desfeita Hum. quando o líder não conseguiu ganhar duas vezes o rito. Aí ele ficou desmotivado, Cara, deletou o clã, expulsou a galera, entendeu? não chegou nem a E eu, conversar com o pessoal, ele saiu deletando assim? cara, ele mandou mensagem, só que quando eu vi, já tinha deletado, entendeu? Caraca! Tava meio frustrado e tal. Aham. E acontece, né? Sim, Tipo, sim, liderança sim. é difícil, principalmente quando você não tem resultado. O pessoal te cobra muito, né, Jinx? Isso, Quando isso. você. Eu falo assim, é uma coisa que falei com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que são líderes de clã. Eu admiro,
porque, cara, o peso que vocês devem ter dos players em cima, sabe? De querendo que Uhum. você tem que lidar com o gosto de todo mundo, né? Porque, pô, imagina, são 99 players querendo uma coisa vamos botar diferente, né? E você tem que, caraca, não, a gente tem que ir pra cá, a gente tem que fazer aqui e tem que e aqueles que não querem que você faça aquilo, você tem que mostrar o resultado, né? Então, assim, Sim. tem. Aí ele acabou, deletou o clã, simplesmente todo mundo acordou, acordou tipo sem clã. E Tem aí, que o que que lá. você fez? Como é que foi essa situação aí que você passou? Cara, quando aconteceu isso, eu não tinha visto o rito, né? Mas parece que aconteceu logo após o X30. Aham. Aí, na época, o Kizaki foi pra Tiamat, né? Ah. Eu, no dia seguinte, acordei e vi que eu tava sem clã e pensei, não, vou me juntar na Tiamat também, só que tava cheio. Aí eu passei o dia sem clã, né? Fui Aham. passeando, fazendo DG e tal. E, cara, no ADG eu recebi um jogador veio falar comigo, né? Aham. Me chamando pro clã dele. Aí eu falei, não, eu tô esperando o clã do meu amigo liberar a vaga, que eu vou entrar lá, né? Que é a Tiamat. Aí falou, pô, a gente é aliado da Tiamat. Se você quiser, pode entrar aqui que vocês vão continuar jogando junto, né? Na época foi o Jafar que fez esse convite pra mim, pra Legends. Aí eu Aham. entrei na Legends e continuei jogando como um jogador por muito tempo, sabe? Eu não Aham. fazia parte do staff, eu não era oficial, era só jogador, entendeu? E era uma parte, tipo assim, você se sentia bem? Porque assim, eu vejo você muito como líder, né? Uhum. Eu acho que desde que eu conheço, desde que eu tive o primeiro contato, eu sei que a gente vai conversar isso mais pra frente, mas eu sempre vi você como. E todo mundo que é lógico, eu não vou mentir, eu pesquisei sobre você e tudo, todo mundo me Uhum. falou, o Dix, líder da Armagedon e tudo. É, então, assim, eu vejo você muito como líder. E como é que é a sensação de, tipo assim, naquele momento foi de ser player, você hoje, naquela época você não fazia tanta diferença, mas ou fez diferença, não fez diferença pra você se manter ali como player, ou você falava assim, pô, ainda quero pegar essa liderança, vou tentar buscar uma linha ali de oficial. Como é que foi pra você nesse comecinho que quando você tem o instinto ali, não tem como, né? Cara, pior que eu não fui atrás Uhum. desse cargo, né? Meio que começou com o meu GG. O líder do GG abandonou o GG. Aham. Então a galera ali, o Chuck, o Hughes, eles pegaram e pediram: não, por favor, fica com a liderança e organiza o GG. Então o meu primeiro contato com a organização foi com 8 jogadores. Então, enquanto eu estava no clã da Legends, eu não pensava no clã como inteiro. Eu pensava mais no meu GG, Sim. entendeu? E eu nunca tive essa vontade, eu quero a liderança, quero ser líder. Não, não tive. Foi mais tanto liderança de GG quanto liderança de clã, foi meio que uma coisa que caiu pra cima de mim, que pediram pra eu ter esse cargo. Sim. E aí foi para você, então, até como jogador, talvez você se sinta mais confortável estar como jogador, não? Posso botar assim? Ou hoje em dia Sim, já sim. não, hoje em dia você já virou comum, você já abraçou tanto o fato da liderança e hoje em dia você já consegue lidar de boa com a questão de ser líder. Cara, eu sou bem tranquilo, né, ser líder, tipo, como eu falei, a galera ali dos oficiais, a staff é muito tranquila, Uhum. não tem bate-boca, não tem discussão, sabe? Normalmente a gente é bem calmo, bem metódico, né? É uma galera que joga junto há muito tempo, então são bem entrosados. Nunca foi um problema liderar, sabe? Às vezes é cansativo, porque realmente a galera quer resultado, tem muita coisa para organizar, tipo GVG, time, quando muda de dificuldade, organizar caravana de desafio para todo mundo do clã fazer o desafio da dificuldade, entendeu? Aham, aham. É meio complicado, né? É trabalhoso. Mas nunca Imagino. foi algo que eu não gostei, sabe? Sim. E acaba que depois de tanto tempo você tendo esse cargo, as pessoas continuam te procurando, né? Mesmo o Lana sendo o líder agora, né? Ele tá com a liderança. Ah, Cara, sim. ainda tem muita gente que vem falar comigo e tal, sabe? Pra resolver algumas coisas. Pô, maneiro, mas você ainda continua na linha ali dos oficiais, né? Ainda tá na linha ali do. Eu sou oficial, mas no momento o rosto da Aham. Armagedon, né? Quem tá Tá assim com na lana. frente é o Lana. Entendi, Isso. entendi. E voltando um pouquinho à história até a gente chegar no ponto atual. E aí? Aí você saiu do seu primeiro clã.
entrou no Uhum. clã, tava ali como jogador, e qual foi os próximos passos? Vou continuar construindo o personagem, vou continuar focando, vou focar na ressonância, quero aprender um pouco mais do jogo, ou qual foi os acontecimentos que foi nesse momento ali? Porque, poxa, eu acho que é um baque. Eu falo pra você que trocar de clã, você sair, se não foi algo planejado, como foi o seu caso, né? Imagina, do nada, é como se do nada eu tô aqui fazendo a live aqui com a gente batendo papo, quando acabou o bate-papo, gente, ó, tá fora do clã, caraca, gente, o que que tá acontecendo aqui? Como é que foi esse passo mediante esse baque, principalmente no começo do jogo, né? Uhum. Cara, no começo do jogo foi um baque, né? Uhum, Tipo, ser ejetado de um clã assim, acordado do nada. sim, Tem clã, tem esse é um lugarzinho pra você, né? Só que não demorou muito tempo. Eu fui muito bem acolhido na Legends. sim, Eu não tive problema em não ter cargo de oficial nem de líder, porque o clã já estava muito bem estruturado e estava obtendo resultado. sim, O líder na época era o Kratos, aham, que não sei se você já ouviu falar. não, não, Ele. não, Na época ele tinha tipo uns 6K, quando todo mundo tinha tipo 3, 4K, sabe? caramba, Ele. Eu não conhecia muito bem KOF, eu jogava muito CB. Mas ele entrava com a PT dele, né? Eles pisavam no cofre, matavam os sombras e ficavam lá, porque se passasse o tempo, aparecia mais sombras. Então eles passavam 1 hora dentro do mesmo do mesmo cofre, cofre, entendeu? cara, que Isso. irado. Pois é, pois é. E pelo visto ele te impulsionou um pouco pra, tipo, te chamar ali pra essa parte de PVP, né? Então, me impulsionaram para PVP de CB, principalmente, né? Aham. A questão de ajuda, né, como oficial, foi muito tempo depois do primeiro merge que teve, Aham. quando teve uma migração de vários clãs para outros servers fora desse primeiro quadrante, né? Sim. Quando boa parte da staff da Legends migrou, entendeu? E deixou um clã, tipo, com 50 jogadores, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Aí foi nesse momento que chegaram para mim pela primeira vez pedindo, pô, vamos nos ajudar aqui a fazer alguma coisa, né? A dar certo. Então, na época foi o Conan e o Yurva que Aham. vieram falar comigo. E. Vai, continua, A ideia, continua que eu gosto a, dessa história. Eu gosto, eu gosto. a ideia era fazer uma fusão com outro clã que estava passando por uma coisa parecida. Na Aham. época era Hellfire Club, né? O clã Uhum. do Lana, Do Lana dos druidas. Isso, atual agora? Ah! isso, isso. O Lana veio da Hellfire. A gente se Aham. conheceu depois dessa primeira fusão, né? Aham. Onde a Steph era o Yurva e o Conan representando a Legends e o Uhum. Bob e o Lana representando a Hellfire, entendeu? Hum. Aí após essa primeira fusão, Hum. a gente virou imortal, né? O Conan virou imortal. Quando caímos, o Conan parou de jogar, o Yurva parou de jogar. Então acabou que num clã que era uma fusão, que tem Sim. até os nomes dos dois clãs que fusionaram, né? Que Eu ia era perguntar Legion isso. of Reapers. Ah, É. entendi. Não, era Hellfire Reapers, desculpa. Hellfire Hellfire Reapers. Reapers. Ah, tá. Isso. Legion of Reapers era o clã do Kratos. Sim. E isso ainda tudo no mesmo servidor, né? Não, nada de Isso. mudança, Não, Sim, isso ainda no show. Que isso, ainda irado. não show. E aí foi nesse momento que vocês se conheceram ali, que você conheceu o Lana, e vocês só ficaram tipo, só subiram um imortal e literalmente acabaram o clã? Não, 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 não é que acabou, né? Aham, A Hellfire, a gente tinha uma Alien que era com a Immortal e a Tiamat, aham. né? A gente subiu, acho que uma, duas vezes juntos, a Tiamat também já foi imortal. Só que o Yurva parou de jogar, o Kona parou de jogar, então no clã acabou que apenas a staff da Hellfire estava tendo o trabalho de organizar, né? E Entendi. chegou um momento que teve um problema, Tiamat saiu da Ali. Na época eu nem sei por que direito, sabe? Aham. Porque eu não fazia parte muito da staff, né? Hum, Mas aí depois eu recebi o convite, né, do Bob e do Lano, eles chegaram pra mim e, ó, a gente conversou com os oficiais, a gente acha que você faria um bom papel de líder, a gente queria saber se você pode assumir esse papel. que E foi aí que eu irado. aceitei, Aham. peguei a liderança da Hellfire, né, e tive Maneiro. que estruturar um clã que tinha acabado de quebrar uma Ali, né? E eu não Imagino. conhecia muito de liderança, eu fui quebrando a cara em vários momentos, tipo.
torre, GVG era muito diferente, com aquele bonecão, sabe, estranho. Aham. Eu já ouvi falar, eu não joguei, só ouvi falar. Nossa, Dei horrível, horrível, umas horrível. pesquisadas antigamente para ver como é Uhum. que era. Tipo assim, você que fazia tudo, você naquela época você fazia tudo isso, ou os meninos chegaram a te ajudar ali também na questão de oficiais, se mantiveram ali junto com você? Como é que foi isso? Me conta, eu gosto, eu gosto. Cara, começou naquele. O Lana chegou, ele tá aí no chat, ele falou pra mim: pô, vamos fazer assim, vamos revezar. Você fica como líder num ciclo, eu fico no outro, a gente vai revezando, assim não sobrecarrega ninguém. Aham. Aí depois que eu aceitei isso, eu fui líder 13 ciclos seguidos, né? Eu realmente caí no papinho do Lana. Mas ele sempre me ajudou, sabe? Quando eu comecei a organizar com funções. Cada função tem pelo menos 2 oficiais para irem revezando, para não ficarem sobrecarregados, né? Maneiro. E a Oh, gente foi estratégia fazendo e foi dando legal. certo. Pois é. Vou falar que você. Os nossos oficiais são 10 pessoas, não são tipo 5, sabe? São 10 e vão revezando. Então tem oficial que Hum, só entra no Imortal, por exemplo. K mesmo. K, ela é oficial e organiza Kion, entendeu? Eu ela é sei aquela, isso. quando você tiver no Imortal, ela vai fazer a organização do Kion pra você, vai ser sempre Isso. a. E, Legal, e eu legal. sei que vai ser organizado de uma maneira perfeita, entendeu? Não vou me estressar com isso. Então hoje em dia, desde essa época você já começou esse cronograma ou isso foi você foi algo que você foi aprendendo com o tempo? Eu fui aprendendo, até que chegou um dia que tipo, começou a dar errado algumas coisas, né? Tipo, ganhou uma torre, perdeu outra torre, esqueceu de fazer alguma coisa, uma torre que foi atacada teve que botar no lugar de outra que ainda não queria, sabe? Porque era Aham, regra, né? Então que chegou um momento que eu pensei, pô, tem alguma coisa que a gente tá fazendo errado, como que eu vou sim. organizar isso melhor? Aí eu até mandei uma mensagem no grupo dos oficiais, brincando um dia, né? Galera, eu vou organizar aqui usando a teoria de organização de empresa. Certo? Aí eu Uhum. mandei, tipo, toda a pirâmide, como eu ia organizar e tal. Começaram a frescar da minha cara, sabe? Aham. Beleza, vai ser assim. Aí eu mudei desse jeito, e desde então tem sido desse jeito, né? Pô, Tem oficiais que maneiro. estão ali para pensar mais a longo prazo do clã, tem alguns que estão ali mais para pensar a curto prazo, que servem de intermédio entre o jogador e o oficial, entendeu? Pra, Tem tipo assim, como ocupação de se recrutamento. fosse literalmente, olha, a primeira é assim, pode ser que os outros também fizeram, mas você foi o primeiro que trouxe. Pô, você fez uma linha, um cronograma tipo estilo empresa mesmo, tipo Uhum. o RH, né? O RH, cada um buscando o Eu cara. mandei a foto de como seria, entendeu? Tipo, aqui, esses cargos aqui é para curto prazo, esse aqui vai me ajudar a pensar a longo prazo, entendeu? Que Foi realmente esse irado! esquema. Perfeito. E você coloca, assim, lógico, não tirando o mérito de todos os players que sempre estiveram ao seu lado, que sempre te ajudaram, mas hoje seria uma dica que a gente poderia deixar assim, porque assim, como o meu canal é um canal muito para players iniciantes, sabe, Jinx? Pessoas que estão Uhum. começando no Diablo, a galera que tá. Eu tento trazer um conteúdo muito pra galera que tá querendo entender aquela linha do jogo, às vezes que quer criar um clã, que quer ser líder de clã, que quer entender essa construção. Então hoje também seria um ponto, uma dica que a gente poderia passar para a organização da linha de oficiais, essa sua forma de raciocinar, porque foi o que você, um dos grandes méritos que eu posso colocar de todos os reinados, de todas as suas lideranças. Eu acho que sim, eu acho que sim. Foi principalmente a organização. Pô, É claro que a legal. gente não estava perfeito desde o primeiro dia. A gente foi Aham. afinando, a gente foi recebendo jogadores novos, a gente foi aprendendo muito com aliança, com oponente, sabe? Sim. É sempre um aprendizado. E assim, aí você pega ali a liderança da Hellfire, né, junto com os meninos, ainda no Shu, e Uhum. como é que os principais problemas, as principais dificuldades, como é que foi o desenrolar da liderança da Hellfire? Eu não sei se a Hellfire já se desfaz ali no Shu mesmo para vocês criarem a Armageddon, mas como é que foi ali para você nesse primeiro clã? Assuma a Hellfire, começa a organizar as coisas, mas quais foram as principais dificuldades
que você foi encontrando assim pelo aquele meio do caminho ali no Shu? Ou você já pensa nesse momento, já vou trocar de servidor, vou pular para um outro servidor, porque naquela época tinha muito esse negócio, né, de troca de servidor e tudo. Agora eu acho que nem tanto por causa do mega servidor, né? E só tem uma lá, o Oza ali, mas eu acho que o Oza foi tá meio que abandonado, né? Uhum. Ficou meio que para trás. Mas como é que foi para você esse impacto do tô agora líder, sou o líder da Hellfire agora? O primeiro desafio foi, eu tinha pego a liderança de um clã que estava sem ally, Sim. né? Então a gente precisava fazer uma ally, eu tive que fazer essa parte de diplomacia entre outros clãs, Uhum. conhecer os outros líderes, então, pô, na época eu conheci muita gente, né? Conheci a galera da Sanatorium, que era o Belay, conheci o Pedra, que era da Mercenários, enfim, vários clãs que eu tive esse primeiro contato, né? Sim. Na época, o Raver quis fazer uma reunião dos líderes dos clãs, né? Então tiveram 2 ou 3 reuniões que foram bem polêmicas na época, É mesmo? né? Pode contar alguma história dessas reuniões? Cara, eu posso contar, mas praticamente foi gritaria generalizada que aconteceu na época, né? Então eu não tenho muita paciência para esse tipo de coisa, também nem fiquei muito, eu só mandei a real do que eu tava achando, tipo, ó, eu concordo com alguns pontos, eu acho que é isso, 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 eu Aham. posso ajudar, eu posso cooperar, mas Sim. vocês se decidam, entendeu? Eu Entendi. não, foi praticamente isso, né? Aham. E na época, o que aconteceu teve um outro clã que chegou no servidor, que era Cataclismo. Cataclismo era liderado pela Entrapta, né? Sim. Shai era oficial de lá, teve Ah, um bate-papo com ela. sim, E Chaivinha. a gente conversou, organizou eventos entre os clãs, até Legal. que, perto do rito, a gente decidiu, ó, vamos fazer uma alley, né? Sim. E a gente fechou a alley, participamos do primeiro reinado juntos e ganhamos. Né? Então foi um momento onde eu peguei a liderança no meio do ciclo, acho que na Sim. primeira, segunda semana, montei a alley, a gente participou e viramos imortais. Que Só que o irado. primeiro imortal foi da Intrapta. Aham. O clã da Cataclismo estava em primeiro lugar na pontuação. Aham. A Hellfire e a Immortal fizeram uma linha de frente para proteger. E no Hum, final sobraram tipo 4 jogadores. E Entrapta, ela sim. saiu dando um baile na galera e ganhou no tempo. Caraca. Esse foi o Que primeiro. foi o primeiro, foi uma aliança, essa primeira aliança, foi uma aliança duradoura. Eu até, quando eu for Foi. perguntar para você sobre a aliança, eu quero muito entender a sua visão de como você vê as alianças, escolhe as alianças, como é que você faz isso? Mas eu vou deixar essa pergunta para a gente colocar quando eu for perguntar para você sobre o seu pensamento das coisas de aliança. Mas como é que foi essa aliança? Foi duradoura? Foi uma aliança que você fala assim, pô, foi uma aliança legal, aquela aliança que você fala assim, sabe? Você passa às vezes 2, 3 ciclos ali, que eu falo assim, pô, aquela aliança bem construída, sabe? Cara, essa aliança durou 5 ciclos. Durou até a gente Cara, migrar, servidor. Entendeu? caramba! Ficou junto. A única coisa que aconteceu é Aham, porque no segundo reinado da gente, a gente caiu e teve o sim. segundo reinado. O segundo reinado é justamente esse vídeo aí que tá passando. Ah, São é? os Isso cortes da daqui? semana Aham, até o rito, esse rito aí. aham. E os 9 ficaram vivos, né? Como a Cataclismo já tinha sido imortal, eles entregaram, né? A gente matou eles. E Uhum. teve o X1, X3, na verdade, É. entre Immortal e Hellfire. Entendeu? Vocês, tipo, pelo que eu entendi, a Immortal fazia parte da aliança de sua e da Isso, Cataclisma. isso. Opa, que deu trava-língua Cataclismo. aqui, da Cataclisma. Isso. Então, vocês, tipo assim, vocês fizeram um X1 mesmo? Tipo, quem ganhar vai. Que Vai ser irado! imortal. Vai ser Isso. imortal. Que Uhum. irado! Mas eram, mesmo subindo os três, eram combinados já de vocês. Só a Isso, Cataclisma que isso. se retiraria, e aí no Isso, próximo quem iria se retirar foi o último. Seria mais ou menos assim. isso. Que era a nossa ideia de que todo mundo fosse imortal, entendeu? Tivesse essa experiência. Legal, legal, legal. Aí, foi esse o combinado, né? Sim. Nesse segundo reinado, Hum. teve a atualização das capas e introduziram a vigília. E a gente Hum. começou a ter 2 pequenos problemas. O nosso clã não era tão ativo, não tinha tantos jogadores ativos, não conseguia botar tanta gente na vigília. Sim. E por parte da Cataclismo, Entrapta estava diminuindo o ritmo de jogo.
Então ela veio conversar comigo, tava meio estressada com algumas coisas e pediu, vamos fazer uma fusão, Sim. né? Criar uma nova tag e continuar na Alien, entendeu? Aham. Aí foi aí que foi criada a Vortex. No caso. Ah, foi daí que nasceu então o que eu conheci a Chay, ela era da Vortex, então foi aí Isso. que eu quero saber dessa história, isso daí eu não sabia, me conta essa história. Como é que foi? Então, aí vocês definiram, como é que foi esse momento de criação desse novo clã, da Vortex? Como é que foi? Você que também assumiu a liderança, como é que foi essa Foi, situação? Me conta, fui conta, eu. conta, 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 que essa história, isso a Chay não conta, isso a Chay não conta. É, ela não contou, fiquei até surpreso por isso, mas a gente fez essa fusão, né, dos Aham. clãs. Os clãs já estavam muito bem entrosados, a gente jogou junto durante 3 ou 4 ciclos, não teve muito problema, sabe? Era um clã que estava ali no top 1, constante Legal. enquanto a gente estava jogando. A gente ganhou todas as vigílias que a gente participou. E nessa época não era eu que organizava, era a Entrapta. E, Aham. cara, era uma coisa assim espetacular, sabe? Tipo, eu não organizava nada de vigília, eu só entrava e jogava. Ela Aham. organizava, montava os times, montava a estratégia. A gente ganhou montando 3 estratégias diferentes, entendeu? A Chay me comentou muito. Eu tenho uma amizade, eu não vou mentir pra você, eu tenho uma amizade muito grande. E ela falou que ela gosta muito dessa Intrapta, né? É uma pessoa que Uhum. ela tem um carinho muito grande. E eu tô vendo. Pô, eu acho que eu vou querer convidá-la também, mas uma pessoa falando muito bem dela, ela ainda joga o Uhum. jogo? Ela. Parou. Que eu saiba, parou, Ah, entendi. infelizmente. A Hum, primeira coisa uma das primeiras coisas quando foi anunciado, né, essa fusão de servidor, esse mega server, aham, foi tentar mandar mensagem pra ela, tipo, ei, você ainda tá jogando? Se aham. rolar esse merge quer Ah, voltar? é. A Entendeu? Chay Foi uma comentou das que eu primeiras acho que ela coisas. tinha parado, agora que eu lembrei. É porque o Uhum. podcast foi muito atrás e às vezes ela comentou que ela tinha parado mesmo de jogar. Eu lembrei. E aí Uhum. tá, criaram a Vortex. O que acontece com a Hellfire? Ou a Cataclisma, eu não sei, ou a Immortal. Como é que foi essa situação? Como é que foi essa decisão aí? Porque vocês estão criando um novo clã. A gente sabe que a aliança Uhum. são de três. Onde entra a Uhum. Vortex e mediante esses três clãs? Cara, a Cataclismo e a Hellfire foram desfeitas e virou a Vortex. Ah, Então, literalmente a vocês aliança... desfizeram, não Isso, continuaram. isso. Ah, Não. entendi. Então Sim. ficou, tipo, 2 clãs, e o terceiro, na época, foi a Valinor. O Sumatra era o líder, Sim. né? Uhum. No X30 ali vai aparecer, tipo, Ah, ele tava com o nick de Galadriel, tinha a Elwin, tinha o Aragorn, que tava jogando de hum, monge, jogava muito bem de monge, sabe? aham. Essa galera aí. Então Ah, teve essa ali durante um tempo. uhum. E aí vocês criaram essas três, né? Aí foi essa aliança que foi se mantendo. Como é que foi essa organização? Quanto tempo durou essa aliança? Como é que foi pro Jinx ali nesse momento? Você me falou aqui que você já assumiu a Vortex de cara, né? Você tinham Uhum. pessoas ali na Cataclisma, pessoas como mesmo a Intrapta, ela já entrou como sua oficial. Como é que foi essa Sim. organização ali da linha da Vortex nesse primeiro momento? Cara, como eu falei, eu gosto de ter pelo menos uns 10 oficiais comigo para Sim. organizar as coisas. Quando a gente fez a fusão e que teve a Vortex, eram 5 representantes da Hellfire e 5 da Cataclysm. Então na época era Clo, Farazon, Entrapta, Shai e... Ai meu Deus, Argante? Eu não me lembro se era o Argante que estava como oficial também. Mas eram 5 representantes da Cataclysm ali dentro. Sim. Aí vocês faziam toda essa representação, toda essa organização. Ficaram quantos reinados, o Jinx, com essa aliança aí? Ou foi uma aliança de um reinado? E como é que foi o caminho do Jinx com a Vortex? Até porque assim, eu te conheci, você já era da Armagedon. E o que Uhum. te levou a sair da Vortex, né? O que aconteceu ali? O que houve nesse caminho? Cara, começou a ter muito jogador vindo pro servidor e Aham. a galera do clã começou a achar o mercado muito instável e muito difícil
de adquirir coisas mesmo tendo platina. Aham. Então, durante uma época até o Lana virou chacota, porque perdeu várias gemas no clique, tipo 3 horas, 4 horas da manhã, sabe? É mesmo? Combinava dentro do clã pra Aham. comprar uma gema, né? Aham. Botava tipo, pra comprar 4 horas da manhã e tinha tipo 20 pessoas já metendo o like, sabe, na gema. Então, Caraca. a galera começou a ficar muito frustrada, Aham. até que o Bob ficou com muita raiva disso, né? Ele tava querendo pegar 6K de ressonância, Sim. ele decidiu migrar. Ele foi o primeiro a sair, O Bob né? Boy. Isso. Sim. Aí ele foi pro Flávia. E nisso, tipo, a gente continuou jogando e tal. E, cara, acho que em questão de 2 semanas, ele subiu muito a ressonância. E a gente já Caramba. ficou tipo, opa, tá interessante, como é que vai ser? Então, ele começou a mandar imagem, print do mercado todo santo dia, como é que era. Ele explicou que, Hum. na época, tinha um grupo de venda e compra de gema, PET, que era organizado pela Mactube, né? Na época. Não sei, não sei. Eu não conheço. Eu não, Se eu não me engano, sim. Acho que era o Zezinho que organizava isso. Aham. Então, tipo, começou a chamar muita atenção dos jogadores. Até que chegou um momento onde a Steph decidiu fazer uma votação para migrar. Nessa Hum. votação foi votado 8-2, né? 8 a Caramba. favor de migrar. Aham. Então a gente pegou e falou: vamos ver como é que vai ser isso. Vamos abrir pro clã, vamos ver quantas pessoas vão nos acompanhar e tal. Uhum. E e eu falei: ó, se a maioria do clã for, eu acompanho. Sim. Esse é o meu foco. E na votação, acho que dava tipo uns 70, 72 jogadores que iam acompanhar, sabe? E diziam Caraca. que queriam migrar ou que se migrasse acompanharia, né? Hum. Só que um dos problemas foi que da votação até o ato de migrar, Aham. aconteceu de várias pessoas meio que desmotivarem, venderam Hum. conta. Então, quando a gente migrou, de fato, foi bem menos jogador Foi que tipo uns acompanhou. 30, vamos botar assim mais ou menos. Não, não, não. Foi tipo uns 45, 50 até. Entendi. Ai, e perdeu, mas não perdeu tanto, né? Que eu acho que isso é, eu Isso. acho que é a maior tristeza que a gente tem. Às vezes a gente perde muitos plays do que a gente gosta, muitas pessoas que a gente tem um carinho, o que acabam Uhum. desmotivando, né? A rotina que o jogo Sim. traz, alguns detalhes, pô, tem que acaba fazendo com que os nossos amigos que a gente gosta de estar perto ali da gente saiam, né, do jogo. E aí o Uhum. Jinx depois da liderança ali da carreira na Vortex, resolve fazer isso. Bob Bourne sai, pelo que eu tô entendendo, por questão de mercado, resolve ir pro. É Flávio, né? Que você é o Isso, primeiro. foi pro Flávio. Resolve ir pro Flávio. Como é chegar Isso. lá no. Quando vocês chegaram lá no Flávio, vocês entraram em outro clã? Como é que foi essa chegada num novo servidor? Que vocês se juntaram, mantiveram todo mundo junto? O Bob que tava lá, ele construiu, ele tipo montou já uma estrutura, ou vamos todo mundo pro clã que o Bob tá? Como é que foi essa situação de migrar, de sair do Shu, que eu não sei se era um servidor na época populoso ou não, porque hoje em dia todo Era. mundo fala que Era sempre populoso. era, né? E Uhum. o Flávio, ele era um pouquinho menos, né? E de um servidor mais calmo, mais tranquilo. Como é que foi isso pro Uhum. Jinx? Cara, todo clã que migrou de servidor deve ter passado por isso, né? Que é difícil você fechar o recrutamento, porque os jogadores que estão lá já estão há muito tempo, conhecem os clãs e já estão meio Aham. que fixos. E se mudarem, muda entre clãs que já conhecem. É muito difícil puxar um jogador para um clã tão novo, sabe? Sim. Então a gente acabou ficando com 50 jogadores, né? E a gente se manteve, foi recrutando de pouquinho em pouquinho, sabe? Sempre foi o maior desafio isso, né? De terminar o recrutamento num server bem menos populoso. E esses 50 jogadores, o quê? Vocês entraram num clã feito ou vocês chegaram. Ou foi quando criou a Margedon? Não, começou. Hum. Quando foi decidido que a gente ia migrar, né? Eu pedi pra época pro Vero ir na frente, criar Armagedon e começar a receber os jogadores. Hum. Eu fiquei no servidor e fui vendo para onde os jogadores que estavam no servidor iam se encaminhar. Então eu até Ah. passei um tempinho na Valinor, eu fui pra Maniacs, né, porque tinha Hum. jogadores que estavam querendo ir pra lá, eu fui conhecendo a galera, entendeu? Até que Aham. depois que eu vi que, não, todo mundo já tá bem encaminhado, Sim. principalmente depois que o Shai decidiu manter a Vortex, né? Eu Aham. pensei, bom, agora eu posso ir, né? Aí eu migrei de servidor Ah, e peguei a liderança do legal. clã.
Legal. Então, tipo assim, você ainda fez aquele conforto ali pro, pô, gente, ó, a gente tá Uhum. saindo, mas a galera que quer continuar, eu vou dar, vou te dar aquele apoio, vou dar aquela força pra você, você ainda, Uhum. pô, maneiro, pô, caraca, ó, pô, maneiro, Uhum. maneiro de, pô, curtir. Caraca, muito legal. Aí tá, gente, olha, agora eu tô indo, fiz o que eu podia fazer por todos, pra não deixar ninguém desamparado. Uhum. Tô indo, já chega já de cara assumindo a Armagedon? Sim. Ou o Vero continua ali e você só continua como oficial? Como é que foi ali aquela questão? O Lan, quem foi? Você lembra se o Lana foi também com você? Além do Bob Borne, o Vero, quem mais foi com você? Como é que foi essa construção? Porque eu falo pra você, eu nunca mudei de servidor. Tá? Desde que eu comecei Uhum. a jogar, eu sempre me mantive. Mas eu vejo as pessoas, participei agora há pouco sobre uma construção, né, de um clã do zero. Cara, não é fácil, não. É algo. Uhum. Ó, eu tiro o chapéu. Novamente, eu falo, eu tiro o chapéu para liderança, porque não Uhum. é algo fácil, não. Como é que foi para você esse primeiro momento lá com um novo clã, com 50 plays? Como é que foi essa situação? Já assume já de cara? Qual vai ser a estratégia? Como é que é isso? Cara, quando eu cheguei lá, eu assumi o clã, né? Assim que eu cheguei. Uhum. Vários jogadores acompanharam, Lana acompanhou, do Boné acompanhou, muita gente acompanhou, principalmente da época da Hell. Aham. Tiveram vários outros que eram da Cataclysm que também acompanharam, né? O HS veio, o Green, o Foster, foi bem legal, sabe? Aham. E uma coisa que eu comecei a ficar muito tenso com isso, sabe? Porque Aham. tava difícil fechar o recrutamento. Só que enquanto a gente tava lá, comecei a receber mensagem de outros jogadores, tipo, pô, você migrou de servidor, né? Tem vaga no clã? Você aceita? Então comecei a receber jogadores que eram da Immortal também, que começaram a migrar, e jogadores que eram de clãs rivais. Inclusive, eu Caramba, recebi um líder de um clã rival, que que aí, no caso é o Belay. irado. O Belay era de uma frente oposta, ele mandou Aham. mensagem, tipo, Jinx, eu tô querendo mudar de servidor, não tô querendo mais ser líder, mas eu queria te ajudar, nem que fosse como oficial. Tem lugar pra mim aí no seu clã? Eu falei, perfeito, pode colar. Entendeu? Eu Então eu conheci a história do comecei. Belê através do Shogun. O Shogun falou da história Sim. dele no último podcast. O Shogun falou sobre a história dele. E aí, como é que foi? Como é que foi essa situação? Recebeu a galera? Uhum. E aí, como é que foi lá? Porque assim, o que eu falo, o clã ele tem. Eu tô pegando a experiência agora de um clã novo, né? Não tô participando no sentido de estar participando de vendo a situação acontecer. O clã novo ele tem muito daquela coisa assim, o que que vai ser desse clã? Ele vai ser um clã só PvE? Ele tem que começar a ganhar para as pessoas terem uma visão dele. Principalmente pelo nome de vocês, eu percebo que você recebeu muitos jogadores, entendeu? Como você mesmo falou do Belém, recebeu muitos jogadores porque vocês já tinham um nome. Mas como é que foi essa? Foi fácil começar? Vocês já começaram ganhando de cara, construir aliança? Eu percebo que existe uma dificuldade bem grande, porque os clãs que querem se manter competitivos, eles querem outros clãs que sejam competitivos, que Uhum. mantenham, que deem força para o X30, que deem força para manter a força nas vigílias, né? Como é que foi ali? Vocês já indicaram, ou vocês já conseguiram já, tipo assim, manter o mesmo patamar do clã da Armagedon logo que startou ela? Cara, eu fui por partes, né? Tipo, não tem por que se apressar tanto. Então, o Aham. foco Isso é é legal, isso é legal. X30. X30, a gente já tem nossos jogadores de X30. Maneiro. X8, a gente tem um time entrosado de X8, né? Aham. GVG também. Agora, essa galera, quando a maior dificuldade mesmo foi a questão de vigília, que precisa de número de jogador ativo. Precisa. Então, quando a gente tá tipo, com 50, recrutando tipo 4, 5, a gente virou imortal com 60 players, entendeu? Foi difícil. Pô, Mas eu acho que uma alavancada foi quando esse primeiro imortal que a gente subiu, que a gente fez ali com a Revenge e com a Nazarick, pegamos abençoado. Né? Então foi caramba! aquele up no clã, sabe? Aquela levantada de moral. Pô, caramba! Com 60 plays, vocês já pegaram um imortal e ainda pegaram o abençoado? Pegamos abençoado. Que legal, que A legal. gente, na penúltima semana, a gente não conseguiu defender a quantidade correta. Aham. No bonecão tinha que matar 95,
Aí eu consegui matar 95 faltando 2 segundos. Caraca! A gente defendeu e na última semana a gente pegou o abençoado. Caraca, Gente, olha, que legal. E assim, como é que foi o impacto pro servidor? Cara, aí é lógico, né? Todo mundo quer entrar nesse clã. Aí que tu começa a receber proposta a Mas como é que foi? Porque Cara, assim, foi. Logo depois a gente conseguiu fechar o 100 rápido até. porque Foi incrível. pô, caraca, do nada! E assim, Uhum. e como é que foi o impacto pros outros clãs? Como é que foi o impacto pro. Porque assim, você tá chegando num servidor novo, não sabe quem são. Provavelmente devia ter os clãs Uhum. ativos ali, que faziam a briga, né? Como é que foi Uhum. aquele impacto ali dos outros clãs falar assim, caraca, vamos se aliar a ele, recebeu muita proposta de aliança. Como é que foi assim pra você? Pum, desci, peguei abençoado, 60 plays. Clã bombando, todo mundo falando de você. E aí, como é que foi isso? Como é que foi a sua visão mediante o servidor, o tratamento do servidor com vocês? Cara, os líderes eram bem tranquilos, né? A Ali Aham, consistia com 5G na liderança da Revenge e o aham, Picolé na liderança da Nazarick. aham. Depois desse reinado, a gente conversou e tinha um clã que estava um tempo sem ser imortal, não estava tendo essa experiência. A gente conversou e o Picolé falou, né? Não, deixa ele subir no meu lugar que eu tô de boa, entendeu? Hum, Então, o segundo reinado que a gente teve já foi sim. com três clãs, já foi com um clã diferente, Qual seria porque esse clã que entrou no lugar do clã? No Mercy. Ah, no Messi. A Aham. primeira subida foi Armageddon, Nazarick e Revenge. A segunda foi Armageddon, No Mercy e Revenge, entendeu? Hum. E vocês também chegaram a pegar abençoado? Como é que foi? Como é que Não, foi? Não. não. Dessa vez teve aquele bug, sabe? Que o bonecão tomou hit kill e tal. Mas na época eu fiquei Uhum. muito puto. Porque imagina, você tá ali naquele evento épico que é o X30 e você tomar hit kill. Só Caraca. que eu nem me importei tanto depois, porque por compensação do bug, a gente tem um abençoado a mais na contagem. Entendeu? Ah, Se você for no perfil, a uhum, Blizzard deu de deu, compensação. Que deu de compensação irado. abençoado. A gente tem 2 abençoados por conta disso. Pô, caramba, Uhum. olha, isso eu nunca tinha ouvido falar que desse bônus. Não deixa de ser um bônus, né? Apesar de uma falha da Blizzard, a gente, Uhum. digamos de passagem, é um bônus mais do que merecido, né? Porque, pô, imagina a tua frustração nesse momento. Me conta Uhum. como é que foi pra você nesse momento. Tipo, tá no Discord, todo mundo ali, a galera te assistindo, do nada, tu toma um. Como é que foi isso? Já era mais ou menos esperado, porque o bug não foi reportado em primeiro lugar com a gente, entendeu? Teve um outro servidor latino que aconteceu isso, aí um Caramba. membro do clã mandou o vídeo no grupo mostrando, dizendo, ó, isso aí pode acontecer. E a gente já tava meio que, pô, isso pode acontecer. Aí quando Hum, aconteceu, não foi, tipo, uma surpresa tão grande, entendeu? Mas entendi. foi chato, do mesmo jeito. Pô, caraca, que É. situação. Então, tipo assim, já tinha ocorrido em outro lugar e a Blizzard Uhum. mesmo assim deixou correr solto. Isso. Pelo que eu conversei com os outros, você é o primeiro que tá falando sobre esse bug aí do bonecão, né? De você tomar hit kill. Uhum. Eu já tinha ouvido, não sei, eu vi por histórias, eu não vi. Mas de alguns outros bugs que parece que teve pessoas que transformou o bonecão no lobo No e logo, tudo. sim. Mas essa daí do hit kill é a primeira vez que eu tô. Mas pelo menos a compensação foi um abençoado a mais, né? Uhum. Sim, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? E assim, eu vou te fazer uma pergunta que assim é de curiosidade minha mesmo, porque uma coisa que eu falo é todos os líderes que a gente acaba conversando, que a gente acaba trocando ideia, por exemplo, o que eu vejo aqui, você conseguiu fazer uma história maneiríssima no Shu, me contando aqui essa sua tua trajetória de pegar um abençoado, você sempre se manteve nessa linha de ressonância ali, 3K, 4K. Como é que essa é a primeira pergunta, se nesse todos esses reinados você sempre foi top ressonância ou médio ressonância, como você se enquadraria, sabe? Ou low resso, como você se enquadraria ali como líder? E para você, porque assim, ó, eu não sei se na época eles também eram, mas assim, para mim, hoje, que eu enxergo, Bob, Lana,
ADL também, uma galera, tipo, ressonada, sabe? Tô falando de 8K mais, entendeu? Como é Uhum. que é ser um líder de, pô, trocar, passar pra essa galera, entendeu? Ter o respeito dessa galera, mesmo tendo, ou você sempre se equiparou, foi equiparado ali a eles? Como é que era como é que foi essa situação pra você? Não, eu nunca fui o mais relacionado do clã. Aham. Quando eu recebi o convite do Lana, por exemplo, para receber essa liderança, eu não era mais relacionado que ele, né? Caraca. E sempre foi tranquilo porque a galera é muito tranquila, sabe, nesse quesito. Tipo, Lana, se você puder conversar com ele, você vai ver que ele não. Ele fala de uma maneira bem tranquila, é muito bem. Sabe, centrado, digamos Aham. assim, não tem um ego inflado. Então sempre foi Legal. tranquilo conviver e organizar as coisas. A gente perdendo, ganhando, nunca teve bate-boca, nunca teve esse tipo de coisa, sabe? Que legal. Então, Então nunca foi um desafio tão grande nisso. Eu acho que era parte porque a galera viu, confiou em mim no primeiro lugar, viram que tivemos bons resultados e confiava que ia se manter desse jeito. pô, cara, que maneiro. Então, assim, tu vê, né? É uma coisa que as pessoas, às vezes, eu já recebi mensagens, pessoas perguntam, acha, poxa, Peçanha, eu não tenho muita ressonância, será que vale a pena eu criar um clã? Será que eu poderia... Olha, a maior prova, né, ó, acho que a liderança não é ressonância, né? É a confiança dos players em você para que você tome, sabe? Que você, sabendo que você vai tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Poxa, que legal, olha. Isso é uma coisa até que eu comentei com você, né? Quando eu tô jogando, cara, Aham, uma coisa que eu faço é esconder meu nick. Eu não olho o meu nick, eu só olho o você meu clã. falou. Porque toda vez que eu tô jogando, eu penso, pô, eu tô aqui servindo de exemplo, eu tô representando meu clã. Quero ser o guia, entendeu? Eu quero que o povo pense no que eu faço, como eu trato os outros, Sim. seja oponente, que seja aliado, e que siga esse exemplo, entendeu? Poxa, Então, acho que se você tiver afim, por exemplo, de criar um clã e tiver uns ideais desse jeito e conseguir juntar uma galera, não precisa nem ser relacionada, sim. entendeu? Pode ser uma galera que tá jogando com você e que tá querendo crescer. Eu acho que dá pra ir pra frente. Pô, que legal, Jinx. Cara, olha, aprendizado, gente. Ó, vou deixar esse aprendizado aí pra vocês, isso é muito importante. E Jinx, agora eu vou entrar, eu acho que umas perguntas da questão de aliança que eu tinha deixado lá pra frente. Como Uhum. Dix, junto com os seus com o quadro de oficiais, como você faz as escolhas das suas alianças? Porque assim, hoje, pelo que você está sempre me colocou até agora aqui da sua história, as suas alianças foram muito bem escolhidas, foram alianças consolidadas, sólidas, né? De durabilidade, não é aquela coisa de. Não foram rotações, né? Que um Renato tá com uma aliança, outro Renato tá com. Como é que você faz essas escolhas das suas alianças? É você que escolhe? Como é que você analisa? Pô, vou escolher aquele clã ali, não, vou escolher aquele outro clã. Como é que é isso e como é que você confabula junto com os seus oficiais? Na primeira fase, né, que foi na Hell, eu escolhi fazer com a Cataclysm porque a gente organizou eventos entre os Aham. clãs. A gente fez uma torre muito legal, onde a Entrapta mandou um formulário lá no clã dela, a gente mandou no nosso, tentando organizar um PVP de torre onde os 20 jogadores estavam com a mesma classe. Então a gente Hum. fez um PVP de torre com 20 jogadores de Necro. Maneiro. Era pilar, era pet, era maldição, foi a maior loucura, sabe? Maneiro. E quando a gente vê que tem líderes que estão dispostos a fazer isso, tipo, a focar pelo bem-estar dos seus jogadores, Sim. isso atrai, pelo menos a minha atenção, né? Então, em Maneiro. primeiro lugar, com a Cataclysm foi isso, com a Revenge e a Nazarick foi a mesma coisa, tipo, são clãs que a galera é super esforçada, joga PVP sincero, sabe jogar, né? Não causa em chat, sabe? É tranquilo. Então, Maneiro. essa foi a segunda que durou bastante até a segundo merge, né? Sim. E no caso da Triforce, cara, é porque quando a gente saiu, né, Aham. do servidor, a, o que era a Vortex praticamente foi parte para Valinor e Aham. parte para Maníacos. E uma Da, parte ficou na própria da Vortex. Vortex, né? Aham. Isso. Aí da Valinor e Immortal, que ficou no server, se juntaram e fizeram a Tempest. E, Hum. e o core da Tempest hoje em dia tá na Triforce.
Então, pra mim foi uma oportunidade de voltar a jogar com jogadores que eu já conhecia e que eu sei que não são problemáticos, que, entendeu? Que estão Uhum. bem entrosados. E Então, o meu maior foco foi isso, foi de fazer uma aliança onde tenha um bom convívio entre os jogadores e que o povo pense, cara, eu quero ser imortal de novo com eles, Pô, entendeu? legal, cara. Legal. Isso é maneirinho. E assim, Uhum. aonde entra a Armagedon, se eu estiver pronunciando errado, é Vidia, né? Vidia não é o servidor de você. Flávio, Flavier, perdão. Aonde entra a Armagedon do Flavier, Bloom vindo, mega servidor, todo mundo se juntando, vou ter que voltar para o servidor aonde eu estava antes. Como é que foi esse impacto para a galera da Armagedon, para as alianças? Porque assim, eu acho que muda muito, começa a mover. Vou entrar na grande pergunta, onde como a Armagedon vira aliança da Triforce, lembrando, não precisa trazer nenhuma estratégia, não precisa. Você pode. Pô, isso daqui eu não posso comentar por causa que é estratégia de clã, decisões, fiquem à vontade, tá? Por favor. Eu sempre gosto de pontuar essa parte, porque tem coisas que são estratégias de clã, você não pode entrar muito no detalhe, até para não fortalecer, porque a gente sabe que ainda tem o jogo por trás, existe todo uhum. esse ponto. Mas como é que é? Como é que foi esse momento? Vai ter mega servidor, vou voltar agora a jogar com a galera antes, com as alianças atuais, vamos desfazer as alianças. Como é que foi essa parte da união dos servidores? Cara, no primeiro momento, quando foi anunciado, Sim. tiveram duas coisas que aconteceram meio que simultâneo, né? Uhum. A primeira foi uma reunião com os líderes da aliança, que no caso foi o 5G e o Picoléu, Sim. né, sobre como a gente iria se comportar nesse server. E o outro foram as propostas de aliança vindo do clã, de outros clãs, né, que era o nosso Pô, servidor. caramba. Então a gente recebeu proposta de muitos clãs, se não quase todos, eu acho. Caramba. A ideia era que a gente ia ter que juntar a Ali num clã para a gente conseguir competir em GVG, Vigília e assegurar a nossa presença em Rito, Aham. né? Com essa fusão com a Revenge e alguns jogadores da Nazarick, ia sobrar vaga. E a gente acabou. Eu conversei com a galera ali da Triforce e tal, de receber jogadores que estavam saindo da Tempest. Né? Então a gente acolheu os jogadores da Hum, Tempest também, no nosso clã. entendi. Então você Então, já meio isso. que já tinha sido alinhado, já mesmo sem antes do servidor acontecer, sem antes da união dos servidores acontecer, já meio que já estava organizado o que que iria acontecer e vocês já tinham escolhido a Triforce. A gente recebeu várias propostas Aham, e a mais interessante para mim era de ter uma base de clã sólida, sabe? legal. Clã entrosado, entendeu? Então, do Sim. momento que a gente podia receber jogadores que já fizeram parte da nossa aliança, eu sabia que não ia ter muito problema, né? Hum. E Então, foi isso que me apontou principalmente para a aliança da Triforce. Até porque também a galera é muito gente fina, né? Quem tá ali, o Vlad, o Halloween, o Sumatra, entendeu? A galera ali você, que tá a galera na que Skype. você se sentiu confortável com a Sim, escolha, principalmente da staff, eu acho que vocês se conversam muito, isso. você se sentiu mais confortável. Uma pergunta assim, que até foi até puxando um pouquinho a sardinha do podcast que eu conversei com o Shogun, ele falando, né, da saída dele da aliança da Triforce pela Uhum, questão do chat mundo, vamos botar assim, do chat uhum. mundo, daquela coisa. Como é que foi para vocês, gente? Ó, a gente vai entrar numa aliança da Triforce, conversar, e principalmente você, Jinx, né? Que eu percebo que você é um cara muito centrado. O Lano eu vejo também que é um cara muito centrado. Assim, centrado, eu vejo no. Deixa eu me colocar aqui. É que eu não vejo vocês comentando muito no chat mundo, entrando muito nesse tipo de assuntos. Então, assim, como é que foi para vocês saberem que vai entrar numa aliança onde provavelmente você vai ter um cheque, né, de alvo aqui, vai ter um alvo aqui, sabendo que vai ser uma aliança pancada. Uhum. Como é que foi para vocês isso? Cara, normalmente a gente não se importa muito com o chat mundo. Tipo, se estão falando, cara, não vai mudar nada na nossa vida, entendeu? Aham. O importante é a gente fazer o nosso. Sim. Organizar do jeito certo e organizar o bem para os nossos jogadores. Mas logo antes de ser anunciado a Ali, o Bob mesmo mandou uma mensagem assim no chat do aviso do clã, né? Tipo, galera, a gente vai fazer parte de uma nova Ali.
pode ser que receba hate e tal, mas ignora, não precisa responder. Entendeu? Entendi. Então é isso que acontece, tipo, às vezes acontece muito de ficarem falando e a gente não se importa, entendeu? Ah. Tipo, é que nem o Lana falou ali, chat mundo é pra desocupado, sabe? Não tem o que fazer. Complicado. O chat mundo é uma coisa que eu falo, a minha colocação, vou revelar a minha colocação daqui, do ponto que eu fico aqui com a câmera, é para literalmente eu cortar aquela parte ali do chat, então, Uhum, tipo assim, de forma que eu fique certinho ali para não uhum. aparecer, porque assim, eu já vi cada história cabulosa ali nesse negócio. É, Eu nem passo, pô, eu uso, para não dizer que eu não passo perto, eu divulgo a live. uhum. Tem coisa que você não pode se importar, sabe? Tipo, uma coisa é quando você faz parte de uma liderança e, cara, você erra alguma coisa, muita Aham. gente vai falar besteira, sabe? Sim. Então, se você não tiver uma cabeça fria de simplesmente ignorar, ou então, pô, eu errei, vou melhorar, como posso fazer isso? Cara, você vai pilhar e vai surtar com esse jogo, entendeu? Aham. Porque chat mundo ali tá rolando o tempo todo nesse jogo, né? É um negócio surreal. É uma coisa pesada. E aí, vem pra cá, virou servidor, entra na aliança. Como é que foi pra você voltar, reencontrar ali outras pessoas que hoje em dia que não estavam, que não foi com vocês, que estavam jogando? Como é que foi pra você? Foi algo bom? Foi algo? Como é que foi essa chegada com o Mega Servidor? Reencontrar as pessoas que ainda continuavam jogando? Tipo assim, a galera falou assim, pô, agora que a gente tá junto aqui, vamos voltar a jogar, vamos voltar a tentar ser uma coisa só, recebeu pessoas vindas de outros clãs para vocês, por exemplo, pessoal que foi para Manix, pessoal que você acolheu naquela saída, né, do servidor, agora você retornando. Como é que foi essa sua chegada no Mega Servidor? Cara, foi bem tranquila porque, como eu falei, né, quando a gente deu a ideia de migrar, a votação foi de 8-2 para migrar, um dos votos contra foi meu. Eu não Aham, queria ter saído em primeiro lugar, sabe? sim, Mas eu fiquei feliz em pensar em rever jogadores que eu já conhecia, que eu já era entrosado, que a gente poderia voltar a ter uma ali com a nossa ali antiga, entendeu? Com boa sim. parte dela. Em primeiro momento ia ser com a Totti, né, do Japa, mas aí ele decidiu sair, entrou a Hero, entendeu? Uhum. Não foi nada combinado, inclusive, tipo, a ideia original era Triforce, Hum. Totti e Armagedon, entendeu? Era pra ser Ah. essa ali. A Hiro, ela entrou ali pela saída do Japa mesmo, aí Isso, acabou encaixando com a Hiro, né? E isso. uma coisa que eu queria saber do Jinx, como é que é, Jinx, a conversa com os outros clãs? Não importa se sejam clãs eu não gosto de utilizar a palavra inimigos, né? Clãs Oponentes, né? oponentes, boa, oponentes, clãs oponentes. Como é que é o Jinx com os líderes, com os outros clãs? Cara, é Principalmente bem voltando tranquilo porque agora, né? é bem tranquilo porque a gente nunca faltou respeito com ninguém diretamente, sabe? A gente não é de ficar causando, de ficar xingando, de ficar ali naquele chat PVP, sabe? Sim, Eu mesmo eu conheço um pouquinho o Apoca, o Vugudu, já conversei com eles super de boa. sim, Cão Dog também, ele não faz parte da nossa área, mas gente fina, sabe? O sim. Japa mesmo também. Então, tipo, eu não consigo pensar num líder de um clã oponente que eu tenha uma rixa, uma raiva, um ódio, sabe? Não tem. Não, Então, se algum líder de um clã vier falar comigo, cara, fala de boa, legal. entendeu? Legal, Vou você é uma pessoa muito conversar, aberta, tranquilo. né? Sim, sim, sim. Pô, maneiro. Ah, o nosso clã, o máximo de ressonância que tem é 4K. Vocês topam fazer uma torre com esse máximo de ressonância? Topo, entendeu? Pô, Não tem maneiro. essa. Você faz aquela amistosos, a torre de amistosos. Sim, sim, Pô, sim. legal, legal. Isso é A gente maneiro. fez, acho que uma vez com a Chernobyl, a Aham. gente tentou fazer com Infernais e Warlords também. A gente tá vendo, né? Vamos tentando, tipo, um clã tem 100 pessoas. Se a Sim, gente ficar sempre focando no mesmo time, sempre o mais forte possível, cara, não dá certo. eu Entendeu? Porque a imagino. galera vai começar a ficar, tipo, pô, eu não participo, eu vou pra um clã que eu participe. Sim. Entendeu? Então, por mim, rolaria 3 PVPs de torre toda semana, entendeu? Legal, Tem que legal. fosse 3 combinados, mas dá pra fazer isso.
E fica uma coisa saudável, você consegue fazer o seu clã jogar, né? Você consegue fazer todo Uhum. mundo participar. Isso eu acho uma coisa Sim. muito legal. Uma coisa vem pra cá, isso eu queria perguntar pra você. Você veio pra cá, sai de um, lógico, não foi uma escolha sua, né? Foi uma união de servidores. Lá, até por tudo que você colocou, você conseguia tem aquele impacto de sempre manter reinado, de sempre pegar imortal. Existe até o costume, né? As pessoas acabam se acostumando. Como é que é a pressão de tipo assim, caraca, e agora? Agora a gente tem que, tudo bem, se juntou com uma aliança forte, que é a questão da Triforce, mas como é que é o impacto ali dentro da aliança? Temos que pegar imortal logo de cara ou não temos? Vamos devagar, vamos sentir o servidor. Como é que foi isso, Jinx? Se você puder falar. Cara, a gente inclusive deu uma segurada, né? Tipo, com a saída do Japa, da Ali, Aham. a gente tava tentando fazer a Ali, e com a vinda da Hero, eles não estavam tão estruturados assim que teve o rito. Então, o primeiro rito do Mega Server, a gente não foi pra ganhar, né? Ah, Ali, se vocês legal. forem ver, eu saí passeando de monge, no Aham. meio de todo mundo, dei um tapa na cara do Morpheus e morri. Praticamente foi isso o rito, sabe? A gente não Ah. foi pra subir. Tipo assim, vocês foram basicamente, gente, ó, vamos sair ali, vamos. Entramos ali Vamos o. estruturar primeiro nossos clãs e Aham, nossa ali, antes de aham. pensar em subir, entendeu? Porque Hum, é tenso você ser imortal. Você tá ali participando toda semana de vigília, defesa de cofre, sabe? Aham. É bem complicado, bem complicado. É uma. Então, se não tiver um clã estruturado e uma ala estruturada, não dá certo, vai rolar treta, e provavelmente quando cair, né, vai mudar a ala. O clã vai sair, jogadores importantes vão sair, sempre acontece coisa. Entendi, entendi. Então, o primeiro impacto de vocês vamos fortalecer a aliança, vamos esperar a Hero vir, vamos fazer o Uhum. fortalecimento da Hero, vamos fazer a Hero ficar, posso dizer, no mesmo patamar da aliança toda, para daí sim buscar o impacto, né, para tentar trazer o Imortal hoje em Sim. dia pro jogo. E, Uhum. e no mega servidor, nessa volta, alguma história, alguma coisa ali que tu fale assim, pô, isso daqui foi calente, isso daqui foi a parte mais difícil, ou tá sendo muito tranquilo até agora, tá sendo tranquilo conduzir as coisas que estão acontecendo, porque assim, a gente, querendo ou não querendo, a gente tá no servidor mais agitado. Uhum. Como é que tá sendo para você até esse momento de estar aqui no mega servidor? Uhum. Cara, o mais difícil foi principalmente organizar alguns eventos que eu não Aham, tava com o hábito de organizar. Então, por exemplo, Vigília. Cara, Vigília antes era a Intrapta que organizava. aham, No Flave, a gente organizou Vigília com 50, 60 jogadores, então foi bem difícil, né? aham. Eu tive esse maior impacto agora, que realmente estava com um clã de 100, né? E, cara, eu não sei organizar direito Vigília, entendeu? Eu tenho noção disso. Eu Aham. tive que procurar alguém que Maneiro. tivesse essa responsabilidade que organizasse. Então, Sim. ali, a nossa última vigília do ciclo, que foi contra Chernobyl, quem organizou foi o Bob. E acho que Ah, você se lembra da diferença que foi, né? é. Porque cada oficial tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. O meu ponto negativo é vigília. Eu não consigo organizar vigília. Caraca. Não, eu falo, vocês, Armagedon, Hero, Triforce, Chernobyl, Infernais, Warlord, é, é, todos os top 10 clãs, porque assim, pra não. Cara, deve ser uma dificuldade para vocês organizar essas coisas, porque assim, cara, eu falo que não é fácil. Uhum. Você se manter ali, você organizar, você fazer com que os players, você colocar tipo assim, 80 membros, 80 players, no caso de vocês como Imortal num domingo, ou no caso de Sombra num sabadão, porque assim, a primeira luta acaba sendo uma luta mais suave ali, né? É sempre a luta final que cai no sábado, que às vezes é com um clã mais pesado. Cara, você organizar isso não é para qualquer pessoa. E organizar a questão de classe, ressonância, entrar em Uhum. cada sala. Eu percebo hoje em dia, eu vivencio essa situação um pouco mais de perto, não que eu ajude, mas sim porque eu vejo ali o pessoal ali da Midgard, o pessoal, a Chernobyl hoje em dia está um pouco mais estruturada, mas o pessoal da Midgard, então na Chernobyl eu não tenho tanto contato, eu falo mais estruturado no sentido de
o pessoal da Chernobyl ali, eu não tenho contato nenhum, as mais oficiais mesmo, mas na Midgard, o Douglinhas, o Get, o Vole ali, eu vendo o bate-papo deles, trocando uma ideia, às vezes dando um pitaco ali, uma dica, mas Uhum, literalmente eles sabendo que é uma dica de quem tá de fora, que eu não consigo participar dessa parte, dessa linha de... Cara, é pesado, hein? uhum. Não é fácil. Eu tiro o É chapéu difícil, para todos é difícil. vocês. Para É todos vocês. trabalhoso, é estressante, pode ser desgastante, sabe? Cara, eu É difícil imagino. mesmo. Eu imagino demais. Ó, o Jinx, aqui, agora quando a gente chega nesse momento aqui, eu tenho um quadro que eu falo assim, que é na mira do Peçanha. Aqui Eita. eu vou fazer umas Uhum. perguntas para você. Vou fazer algumas colocações para você aqui e eu queria que, assim, por exemplo, vou pegar só um exemplo aqui para você entender. Melhor jogador. Você não precisa dar um, sabe? É Uhum. só uma forma. O que eu gostaria que assim, que você tentasse não pensar, tentasse colocar pelo menos o primeiro nome para você sentir o que vem da pergunta. Depois você pode, não, pensar, eu queria colocar mais 5 players aqui, ou Uhum. então melhor jogador de tal classe. Ah, mas eu queria acrescentar aqui mais dois. Isso, mas aquele primeiro momento eu queria que você soltasse aqui no que tá no que vai de cara, entendeu? E depois você Uhum. pode ir encaixando. É o famoso quadro aqui que a gente coloca pra gente Uhum. sentir, saber como Certo, é que é a certo. visão, tá? Pegou a manha, Uhum. né? Peguei, peguei. Então, show. Então, assim, aí pra começar relaxado, para começar relaxado, o, um jogo favorito sem ser Diablo Immortal. Ah, cara, Magic. Magic? É. Por quê? Não, Cara, não, jogo de tipo, não um carta, jogo de eu computador. gosto. Pegou de Não é de surpresa. computador. Não é de computador, mas, porra, eu adoro me juntar com meus amigos, beber, sabe? Pedir uma pizza, jogar tranquilo, sabe? É bom Yes. ter outras coisas que desopilem que não seja tão estressante. Mesmo sendo competitivo, sabe? Pô, maneiro, maneiro. Gostei da resposta. Ah, gostei da resposta. Eu acho que eu iria. Tem muitos anos que eu não jogo, eu colocaria tipo um Vampire, tá ligado? Um Vampire de Porra, é o Vampire the RPG. Masquerade. Eu joguei semana passada, no final de semana. Eu Sério, tu tava. ainda continua? Uhum, Que uhum. irado, que irado, que irado. Vamos lá. Personagem do Diablo que você não. Classe, né, na verdade. Classe do Diablo que você não jogaria. Cruzado. Cruzado. Não Odeio. jogo, não mudo nunca mais. Só participei uma vez de um rito de cruzado. Pra nunca mais. Nunca. Sério Não vou. mesmo? Não, não. Impossível, impossível. Por mim, ó, se eu pudesse, eu voltava o nível de grau 4 pra um, só pra eu não ter que voltar pra cruzado nunca mais. Entendeu? Sério mesmo. Então, olha, surpresa. Eu jurava que você falaria, tipo, ainda mais hoje em dia que tá muito esquecido um monge, Boa, mas uma. não, monge. Monge é muito bom. Sério? Eu sou apaixonado pela classe, eu não vou mentir. Tu jogava, já chegou a jogar de monge um Eu tempo tô aí? jogando de monge. Eu Tu tô tá de jogando de monge monge. atualmente? Ah, Sim, tá sim. certo. Aí sim, aí sim. É, maior desafio como líder de clã. Ah, cara, foi a migração de server. Foi mais difícil. De Primeira ou reestruturar um segunda? clã. Ah, tá, não, só teve uma, na verdade, que a Migração de outra foi o server. Intercept, a migração. Tá. Isso, isso. Sim, foi difícil, né? Uhum. Foi Hum, bem complicado. maior conquista com Armageddon até agora. E se eu posso colocar maior conquista com a Hellfire também. Ah, cara, com a Hellfire foi de estruturar muito bem a parte da liderança, né? Aham. Começou com os jogadores tendo o foco a longo prazo num grupo que era eu, Bob e Lana. Atualmente o Dracon também está participando dessa cúpula, né, do clã, onde a gente visa o bem-estar a longo prazo do clã. Por parte da Armageddon, eu acho que a maior conquista foi o Abençoado, né? Que foi uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, sabe? Legal. Ainda mais que a gente teve que defender o bonecão 2 vezes, então, tipo, Foi pra mim pesado. foi. Marcante, né? Aquela Uhum. caraca, Sim, sim. conseguimos de cara com Uhum. 60. Verdade. Literalmente. É, um jogador do seu clã que você, tipo assim, que você mais respeita, aquele cara, tipo, braço direito, vamos botar assim. Se pode, não Cara, precisa ser mais de um, tá? Pode ser mais, ou melhor, não precisa ser só um, pode ser mais de um. eu diria que se fosse escolher só um, seria Lana, Aham. sabe?
Lana entregou o cargo de líder, confiou em mim do começo ao fim, sabe? Pô, Por maneiro. mim, se fosse escolher um, seria ele. Legal. É, um jogador que te dá muito trabalho. V7. Sério? V7, eu não preciso nem pensar duas vezes. Uma pergunta clássica que a gente tem aqui é um jogador que você coloca bom de PVP. Cara, bom de PVP, cara, eu amo o jeito que o HS joga. Pra mim, Legal. HS é uma das referências. Pô, Sabe? Em questão de jogabilidade, ele não é o mais ressionado do clã. Ele tá com aham. 7k. É muito, mas o cara joga como se tivesse 10k tranquilamente, cara. Tem muita noção. Ó, Ele, cara, ele é muito centrado, ele é muito focado, sabe? pô, legal. É muito legal jogar torre, rito com ele. Pô, interessante, interessante, curti. Aliança. Hum. O que aliança significa pra você dentro do jogo? Cara, Aliança é praticamente o meu segundo e terceiro clã, né? Aham. Eu tô ali agora com esse chat de aliança de torre, cara, tá muito melhor, porque a gente tem praticamente o chat dos imortais ali Sim. dentro, né? Sim. Então a gente continua, tipo, quer ajuda com alguma coisa? Vanguarda, bora. Desafio, bora. Infernicário, sabe? É um grupo maior onde a gente pode continuar se ajudando. Sim. Então até melhor o entrosamento para quando a gente for imortal, né? E aliança é isso. É o Legal. segundo e terceiro clã da gente. E a pergunta que eu sempre vou colocar, que não tem como deixar de falar, é Hum. saúde do servidor, seu ponto de vista. Cara, eu acho que a saúde do servidor é importante, né? Aham. Tem vários líderes que estão discutindo atualmente sobre o que, que pode ser feito, o que que estão achando, ponto positivo, ponto negativo. Eu não sei muito bem, a gente ainda está organizando de fazer mais algumas reuniões para ver como é que vai ser, Uhum. mas eu acho que o importante é a gente ter uma mente aberta e pensar no coletivo, sabe? Porque, como eu falei, são degraus, né? Tipo, eu Sim, comecei pensando ali no meu GG, sim. depois eu fui pensando no clã, depois na Ali. Eu acho que ó, a última etapa é o servidor. Porque praticamente, se o jogo morrer, cara, não importa o seu clã, não importa nada disso, entendeu? A Falou gente tem que, tudo. a gente tem que ver uma coisa pra conciliar isso, sabe? Cara, uma coisa que o Cão Dog colocou aqui que eu acho massa, tipo assim, eu peguei pra mim, literalmente. O Diablo virou uma rede social. Se o diabo Sim. morrer, acaba a nossa rede social. É como se você tirasse aquele pedacinho da gente, do dia a dia, do nosso bate-papo com os amigos, por exemplo, das amizades que você tem. É o ponto de encontro virou o nosso diabo. É como se fosse aquele barzinho de sexta-noite, sabe? Uhum. Que você pega a sua família, você vai com a família do amigo, você vai bater aquele bate-papo ali. Então, eu acho pra mim que a gente não pode. E eu, pô. Cara, Uhum. eu concordo Eu acho que tem, plenamente tem, com tem você. que tem que escutar os outros líderes, tem que saber o que eles estão passando, dificuldade, e ver o que é melhor, sabe? Sim, Então, eu acho que para a saúde do servidor sempre é uma conversa válida. Eu sim. acho que seria o ideal a gente conseguir ter essa conversa, né? E ver o que pode ser feito, quais são as preocupações da galera e ver qual é o melhor futuro para o jogo, sabe? Pô, legal, legal demais. Jinx, agora a gente chegou aqui na parte aonde eu vou abrir para os nossos convidados, para a galera que está assistindo a gente. Eles vão fazer perguntas para você. Eu vou ler as É. perguntas. E como desde o começo, desde que a gente bateu, teve aquele nosso bate-papo, eu falei com você. Você pode ficar Uhum. à vontade para falar assim: não, pessoal, essa daqui eu vou pular, ou dá uma piscadinha de olho aí que eu já corto para outra pergunta aqui, que a gente já puxa outra. Tudo bem. Fica à vontade. Eu vou ler o nome da pessoa, tá? Uhum. Que perguntou e a pergunta logo em seguida. Vamos. Tá tranquilo? Posso começar? Pode começar. Show. Panqueca. Pergunta pro Jinx Mana Birds. Não entendi a pergunta. Mana Birds é jogada de Magic, né? É, Jogada clássica de deck de Magic. olha aí! Olha aí, olha aí. Ah, deixa eu ver aqui. Chuck,
Pergunta pra ele se ele vai atrasar pro xixi hoje. Pô, estou 17 minutos atrasado, inclusive. Hoje pode, né? Hoje Hoje tem. pode. Hoje tem uma desculpa A líder boa. do GG tá aí, inclusive, já falando que eu tô atrasada. É mesmo? Uhum. Hoje pode. O Oni mandou uma pergunta pra você. Nos PVPs, na sua opinião, quem são as pedras no sapato quando cai contra? E também o top 5 players PVP na sua visão. Ahn, Nossa, pedra no sapato é foda, né? Aham. Mas, cara, eu acho que isso depende muito do jogo, sabe? Tem jogos que a galera tá tipo 2/4, outros que o cara faz 8/0. É muito constância, sabe? É Aham. claro que tem jogadores que devem ter o win rate mais baixo, né, do que o normal. Menor. Normal. Mas eu não consigo pensar, tipo, numa pedra no sapato, sabe? Aham. Eu consigo pensar em, tipo, pô, se eu for, por exemplo, contra gente do meu clã, tipo, Bob, Lana, Dracon, cara, eu tenho certeza que eles vão passar o CB o tempo todo me caçando. Entendeu? Então, pra mim, eles são as pedras do meu CB. Porque Aham. eu sei que eu vou estar ali com a tela cinza, vermelho o CB inteiro, sabe? Se você quiser, os cinco players PVP que você consideraria. Cara, eu vou parecer meio assim, né? Porque eu tenho que botar pra frente o meu clã. Sim. Então, eu gosto muito, Uhum. principalmente, Lana, HS, Dracon. Eles, pra mim, são os melhores jogadores PVVs do clã, né? Legal, Eu legal. não... Tirando eles, cara, eu gosto muito do o Oni hoje no cofre, cara, tava foda, Tava né? inspirado. É. Cara, eu gosto muito. Tem gente menos ressionada que se garante muito. Então, por exemplo, quando eu pego ali o Japa no time, cara, eu sei que o cara vai fazer o objetivo e que vai jogar o dele, entendeu? Não preciso Sim, é ter aquele cara que 10 você Japa. tem a segurança que vai pisar no ídolo, que Sim, vai puxar, né? sim, sim. Ah, legal, legal. É, Isabela Porfírio. Pergunta Hum. pro Jinx, você tem alguma classe preferida ou depende muito do evento, PVP ou PVE? Eu tenho classe favorita. Eu tenho Sim. classe favorita dependendo do evento. Mas a minha classe favorita mesmo, que eu diria top 1, é monge. É o É que eu mais gosto de jogar, é o que eu mais me divirto. Eu posso não ser o melhor dentre as classes, eu posso não ser melhor de monge, mas é o que eu mais gosto de jogar PVP e CB, sabe? legal, legal. Panqueca. Cara, essa pergunta do Panqueca lembrou muito a minha infância, cara. Uhum. Pergunta pro Jinx, Bruhá ou Venturi? Nem, Nenhum dos dois, é Malkavian. Ah, Malkavian. malquei. Malkavian. Tem que ser maluco, ou escutar a voz do além, sabe? É Malkavian. Literalmente, malquei. Uhum. Eu gostava mais do Tizimice. Cara, eu tenho os meus favoritos, né? Meu favorito pra mim é Nosferatu e Malkavian. É Não mesmo? tem como. É. Mas Malkavian é muito divertido, principalmente se você jogar aquele Bloodlines, que todas as conversas são tipo, completamente malucas, você não consegue entender. O Malkavian, ele quebra a quarta parede, ele consegue entender coisas que ainda vai acontecer, sabe? Pô, é muito da hora, é muito da hora. FENT. Fent. Pergunta pro Dix quem é o mágico mais poderoso do mundo. Não entendi a pergunta. Fente é o Pantarim, é um jogador que tá comigo desde a época da Horda. Aham. O meu segundo clã. Acho que ele é colombiano, sabe? Ele tá tipo, comigo desde sempre. A gente migrou, ele acompanhou, Legal. ele utiliza tradutor para conversar. Ele tá na parede com a gente ali dos reinados, sabe? Do Aham. meu lado. Cara, o cara joga de arcanista desde o dia um, tarado por crítico. O cara parece que gosta de número alto, entendeu? Ele quer focar em crítico, ele quer bater muito. Então, tipo, de vez em quando ele manda ali crítico de 1 milhão e pouco, sabe? 70% de chance de crítico. É isso, o Fantarim. E na faixa de ressonância dele, de 2K e pouquinho, eu acho que ele é um dos mais impactantes do jogo. O Varão colocou aqui uma pergunta que eu acho muito na linha do Oni, mas não vou deixar de fazer. Ele perguntou:
qual pessoa que quando você cai no PVP contra, você se diverte? Tipo assim, você considera legal cair contra aquela disputinha ali? E qual você odeia? Tipo assim, ai, cair contra fulano, vai ficar enchendo o saco. Vamos botar assim, né? Que ele colocou assim. Cara, encher o saco não acontece muito, não. Tipo, Aham, normalmente se eu receber, tipo, um trash talk assim, cara, eu nem perco meu tempo nem respondendo, eu só bloqueio e pronto, sabe? Não, aham. não, não, E qual não aquele que importa muito, você se não. diverte, que vira aquela disputa ali, aquela coisa legal? Cara, eu gosto muito de jogar principalmente contra o Bob. Aham, Eu acho muito divertido porque a gente tem aquele negócio, tipo, pô, quem vai ganhar, entendeu? Sabe? sim. É, já é clássico, tipo, quando eu vejo que tá o Bob no outro time, eu já mando. Prepara, pô. Prepara. Vamos lá. Aham. Começa a gravar, entendeu? Mando print no grupo do clã. Tem vários outros jogadores de outros clãs também que eu me divirto. Shogun, eu gosto muito de falar o nome dele, porque realmente o cara é muito bom jogar com e contra, né? Legal. É difícil. A galerinha da Peste Negra também, Raccoon, já encontrei no campo, achei bem bacana a jogabilidade dele. Disputa de sem dedo com o Bob é foda. Aí é foda. Hum. Essa daí, nem eu consegui segurá-la, né? Assim. Essa foi boa. Caralho. Ó, gostei da pergunta aqui do Panqueca. Ó, Hum. pergunta do Panqueca. Pergunta pro Jinx. Atualmente, a base de jogadores de Diablo Immortal vem caindo. Na sua opinião, qual seria a melhor maneira da Blizzard reverter essa redução? Caralho, isso é muito difícil. Eu acho que Caraca. uma primeira etapa seria fazer eventos mais importantes e mais impactantes dentro do jogo que não precisasse de Aham. ressonância. Porque, tipo, você fazer, sei lá, uma vigília, ou vigília não, tipo, uma viela de sangue, que não precisa tanto de ressonância, sei lá, aquele modo lá que é tipo um free for all, né? Sim. É um modo de jogo que acaba e pronto. Entendeu? Se fosse, por exemplo, um rito sem ressonância, cara, aí seria bem diferente, poderia motivar mais jogadores a estar participando, sabe? Porque quando o cara vê, tipo, pô, eu vou estar ali participando, eu não tenho como jogar contra alguns jogadores. Já tem muitos que já têm esse pensamento. E, assim, é difícil. Sim. Eu acho que deveria fazer isso. Primeiro isso, né? Mais modos onde ressonância não importe, que seja fixo e mais impactante dentro do jogo. Tipo a E briga até selvagem, né? Mais fixo. cara, briga selvagem fixa com algum impacto real, entendeu? Nem que Maneiro. fosse mudar o estilo do X30 para uma briga selvagem. Imagina como seria uma loucura. Pô, caraca, seria maneiro, seria maneiro. É. Maneiro. Agora, eu acho que também seria importante. Cara, era para ter feito um merge com todos os servidores brasileiros. Porque Legal. Eu concordo praticamente com todo você. mundo. Tem um servidor que está separado, o povo está migrando de um para o outro. Eu acho que juntando todo mundo seria mais fácil ter 3, 4, 5 frentes, entendeu? Concordo. Diferentes. E ter um jogo mais volumoso. Daria aquele impacto que a galera tá todo mundo jogando junto, né? Concordo, Uhum, concordo. isso. Ahn, Easy Zyla mandar uma pergunta pra você. Por que a Vortex não foi uma opção pra você se unir? Cara, eu pensei, né, em Aham. fazer a proposta Vortex. O problema foi que a gente tava com a Revenge e a Nazarick. Então, quando foi anunciado o Merge, a gente decidiu se juntar. Uhum. Então, a gente ficou com o clã com 80 vagas já preenchidas, né? Quando teve o Merge, a Vortex já tinha 100. Então, eu já imaginava, eu não fiz a proposta, mas já imaginava que provavelmente a Shai não aceitaria, porque o foco dela é diferente. O foco dela é menos competitivo e tá mais ali ajudando os jogadores, sabe? Sim. Então, líderes têm focos diferentes, né? Uhum. E eu acho que, tipo, seria fora de cogitação, eu não vejo ela fazendo isso, tipo, largando o clã, né, que ela ficou, Uhum. e puxando apenas 20 players pra um outro clã, sabe? Entendi. Eu, eu não É, sei, eu acho que eu não cogitei nessa possibilidade, pra ser sincero. Eu eu, não veria Shai fazendo isso. eu também não consigo. Eu complemento a sua resposta também, eu não consigo. Acho que a Vortex é a Vortex atual Arkin, né? Que teve aquela questão Uhum. do.
É o Isso, coração daquele bug dela. de nome. É, Sim. eu acho que aquilo é o clã, é que é o coração dela. E pelo pouco que eu conheço a Uhum, Chaizinha, eu também eu sinto muito isso mesmo. uhum, É, uhum. outra pergunta aqui do Panqueca. A mecânica da Guerra das Sombras e Vigília consiste em mandar bárbaros com foco na torre. Qual a sua opinião sobre isso? Uma bosta. Uma bosta. Praticamente ganha quem tem mais bárbaro. O povo só ignora, corre na torre, bate e pronto, né? É evento PVE, né? Que o pessoal É, virou um novo é. evento Pra mim é PVE. uma bosta. Por mim muda esse modo, mano. Podia mudar, né? Podia, por exemplo, pegar a ideia, talvez se não quisessem fazer aquela ideia que você colocou da briga selvagem no X30, podia fazer pelo menos na vigília, né? Tipo, Uhum. imagina uma vigília ali sem reza, ia ser maneiro, Sim, sim. ia ser um evento interessante, tipo uma briga selvagem, os Uhum. melhores clãs ali, tipo, eu fazia umas alianças ali dentro, pô, ia ser maneiro, ia ser Cara, maneiro. sabe uma pequena mudança que poderia fazer muita diferença? Ah, É que nem LoL, né? Se você for atacar uma torre sem ter mob, sem ter nada, cara, você começa a dar menos dano. Ele não sim. consegue bater e a torre começa a se curar. É, Precisa de bicho. Tipo, se mudasse isso, acho que mudaria o foco em ter um PVP até colar na torre pra poder bater. Entendeu? sim. Porque do jeito que tá, cara, só ignora. Não tem muita estratégia. A Coloca. estratégia mais clássica. Pô, tem 4 bárbaros, tem 5 bárbaros, se tiver, pronto, vai. Vai Entendeu? embora. É uma coisa que, pô, é muito chato. Eu não vou mentir pra você. Eu acho que assim, é até desmotivante, porque às vezes até todo mundo já sabe, vamos trocar pra Bárbaro, vamos trocar pra isso, vamos trocar pra aquilo Uhum. outro, porque o foco vai Sim, ser esse. exato. Josimar, ele até botou, acho que deve ser o nick dele, ASKI. Pergunta pra ele se no CB ele já reconheceu algum jogador low resso. Tipo, se esse cara joga muito mesmo sem ressonância e se ele lembra o nick. Cara, claro, claro, tem vários nicks que o jogador com menos ressonância, ele consegue impactar. Se ele fizer objetivo, se ele tiver ali, por exemplo, um necro com menos ressonância, tiver colado Aham. do meu lado e tiver ali me dando suporte, cara, eu percebo isso, Sim. né? Então, tem vários jogadores com menos ressonância que eu conheço, sabe? Um que eu tô conseguindo lembrar agora, por exemplo, é o V7, né? V7 mesmo, o cara joga de Tempest, o cara se garante, eu sei que ele vai fazer o dele, e ele não tem tanta res. Eu imagino, tipo, pô, o cara com 5k de res faria um estrago danado, sabe? Sim. Tem vários jogadores de outros servidores também, sabe? Eu presto atenção nisso. E eu tenho o hábito de gravar minhas partidas e ver o que eu tô errando e tal. Eu não gosto de postar. Claro, né? Tem gente que não gosta. Tipo, pô, o cara postou o vídeo de ganhar de mim no PVP. Eu acho que já Aham. é um motivo para uma possível rixa, sabe? Então eu mantenho para mim e vejo. Então eu Sim. vejo o nome desse estilo. Sabe? Eu não vejo muito em coffee, para ser sincero, porque horário de coffee, para mim, é horrível, sabe? Meio-dia e 7 horas é foda. Mas sim, sim, sim. Eu reconheço, eu vejo. A gente tem grupo dentro da comunidade da Armagedon de PVP, de Legal. build, a gente compartilha print de CB, a gente vê, sabe, jogadores que impactam, que tem menos resto. Legal, legal, legal. O Fente perguntou para você, e essa pergunta aí vai te complicar, hein, Jinx? Ah, Jinx, meu Deus. ainda estamos esperando pela joia 5/5 que você prometeu para os membros da Armagedon. Rapaz! É o Lana é o líder, é ele que tá devendo aí, ó. Mas já de Essa 5 aí te aí. complicou, essa daí. 5/5, meu amigo. Essa daí é tensa, hein? Ai, deixa eu ler a outra aqui. Mas essa promessa aí é do Lana, não é minha, não. Ah, é? A Ilana, complicou pra você agora, hein? Ele acabou de falar aí, ó, só sorteio contas. Panqueca, ele mandou uma pergunta aqui, ó. A taxa de letalidade no campo de batalha atualmente é brutal para novos jogadores. Qual o seu conselho para quem quer começar a jogar CB? Acredito que seja player novo, né? Uhum. É, O que você aconselharia para a galera que está começando no jogo aqui, que já quer entrar CB? O que você aconselha, Jinx? cara, eu aconselho a primeira coisa desativar chat.
tá ligado? Aham. Porque é foda. A pessoa vê assim, o cara não tá sabendo muito bem. Não é todo mundo que tem a paciência, sabe, pra tá lá, tipo, pô, faz isso e tal, sabe? Não, isso pode ser desmotivante. Mas eu Aham. acho que o principal conselho que eu dou é, já que você sabe que vai ter uma taxa de letalidade, né, de mortalidade, na verdade, alta, É. joga mais recuado, faça build de suporte, faça build focado em sobreviver, sabe? Como estiver jogando de monge, bota invisibilidade, isso já ajuda a escapar de algumas situações, sabe? Volta, recupera, cura. E objetivo. Então, tipo, se você não tem muita ressonância pra sair fazendo PVP, cara, pisa no ídolo, entendeu? Isso já ajuda bastante o time. Maneiro. Se for pra morrer, morre em cima do ídolo e pronto, pô. Trava, né? Já Tenta é pelo menos 90%. impactar ali É, 2, 3 segundos, já faz uma diferença é. absurda, né? Já é 90%. Entendeu? Se Maneiro. tiver alguém pisando no ídolo, não importa se tiver 9k, se tiver 1k, cara, se estiver empurrando ali, já é uma ajuda. Maneiro. Ahn, Golfinho Rei. Jinx. Vixe Maria. Jinx é gente boa, mas não tem dedo. Eterno freguês do CB. Abraços por aqui. Golfinho, famoso, famoso. Tá naturando na alta agora, se não me engano. Ah, é? Tá torando na É, alta? já foi da Legends, nos acompanhou durante muito tempo. Aham. Sabe? Gente fina, gente fina. Ah, o Panqueca mandou outra pergunta aqui também. Qual clã antigo e já que não está mais ativo do competitivo que deu mais trabalho no rito? No Rito, eu diria que foi. Cara, Leviatã. Caramba! Leviatã. Leviatã foi muito bem estruturada. Eu não Aham, sei se eu conversei com você sobre isso, mas a Armageddon tem vários ex-líderes dentro da Armageddon. Tem o Lana, que foi líder da Hellfire. Tem o aham. Belay, que foi líder da Sanatorium. Tem o Picolé, que foi líder da Nazarick. 5G, que foi líder da Revenge. E tem o Hieratel, que foi líder da Leviatã, que tá com a gente, né? Caraca, que Então, legal! eu me lembro que o Bárbaro dele era chato. Era muito chato, Pô, o Rito. maneiríssimo. Ó, interessante, Leviatã. Uhum. Felpex, você acha que resto é tudo? Ou saber jogar tem o seu diferencial? E ter suas geminhas laterais bem upadas também é uma boa diferença. Cara, eu acho que o foco é geminha lateral e depois ressonância, sabe? Aham. E claro que ressonância ajuda, mas não adianta nada você ter ressonância e não saber, pelo menos, não ter aquele foco no CB, né? Tipo, tem gente que joga pra ganhar e tem gente que joga pra matar, sabe? Uhum. Tem uma diferença muito grande disso. Então eu acho que o que mais diferencia players, nem que seja da mesma faixa de ressonância, é isso. É o foco no jogo, sabe? Legal, legal, legal. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Ah, Fente, pergunta pro Jinx. Não, isso aqui já foi. Tá, calma aí, calma aí. Ah, é que ele repetiu a pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O Clayton, a maior rivalidade da Armagedon? Clayton 22. Rivalidade. Hum. Aham. Cara, se for pensar em questão, tipo, qual clã eu vejo que é o nosso oponente mais forte, Sim. eu diria sem sombra de dúvidas Chernobyl. Caramba. Mas eu não consideraria rival, porque rival tem essa certa disputa, sabe? A gente não tem isso, a gente é oponente, né? Como eu falei, eu já falei com a Poca, já falei com o Babu, já falei com o Vugudu, é de Legal. boa. Nunca teve nenhuma papa, nunca teve treta, mas eu consideraria Chernobyl. Interessante. Ah, Chuck, pergunta para ele o seguinte: qual a porcentagem de, qual a porcentagem de sal na salsicha? Que história é? Aí é uma piada que eu fiz uma vez no GG, que eu perguntei, Ah, falei, né, que como é que era? 37% da salsicha era sal, o resto era sicha. Aí o povo fresca comigo até hoje por conta dessa piada horrível que eu fiz, sabe?
Foi ruim, não vou mentir, Foi não. muito ruim. Eu acho que Ficaram ela é tipo, boa por umas ser ruim. 4 horas. Eu fiz essa piada, ficaram umas 4 horas sem falar nada no grupo. Eu acho que tava Tipo, tipo, meu Deus. ó, Carlos Diogo. Jinx, relaxa, ressonância nem faz tanta diferença. Só não entendi a pergunta. Eu acho que ele tá frescando sobre a questão de falar que lateral importa mais do que ressonância, né? Claro que faz diferença, né? Como eu falei, faz muita diferença. Só Aham. que eu acho que você consegue comparar, tipo, jogadores de mesma ressonância, principalmente por conta do foco dele nos objetivos, sabe? Então, tipo, um jogador que foca em ganhar e não em estar em primeiro lugar ou matar mais, sabe? Ou não morrer nenhuma vez, cara, é Aham. muito diferente, É, sabe? eu concordo plenamente com você. Um, por exemplo, um 10k que tá ali pisando no ídolo e um 10k que tá caçando kill é muito diferente o que ele contribui pro PVP, sabe? Muda o jogo, né? Eu acho que muda até a Hum. característica do jogo. Quando você joga com aquele. Com 10k, como você mesmo colocou, fazendo objetivo, o cara puxando, o cara se posicionando de uma forma. Até porque se ele tá de 10k no teu time, com certeza tem ou pelo menos uns outros dois de 8k, 9k, né? Ou um Hum. outro 10k também contra ele, né? Sim. Então, eu concordo plenamente com, com você. É, e o Delana mandou. Hoje é Mactube, não? Cara, pode ser, né? Tá na mesma área, Maktub, Chernobyl. Agora, eu vejo como um clã que impacta muito, principalmente X30 a Cherno, sabe? Entendi. Diferença de opinião, sabe? Tipo, tá equilibrado, né? Os Aham, dois clãs. sim. A opinião própria aqui, eu diria Chernobyl. O Lana tá dizendo o Mac, mas pra mim tá dá praticamente no mesmo. Aham. Os E dois. o Kisaki mandou. Pergunta pra ele se ele tá vampirizando muito. O que seria isso? Isso daí era sobre virar a noite jogando, sabe? Tipo, falar, vamos vampirizar, sabe? Vamos passar a Aham. noite conversando besteira, jogando, rushando DG, sabe? Começava, tipo, antigamente, né? A gente começava, tipo, 10 horas da noite até o sol raiar, sabe? Era isso esse termo. Olha, eu vou falar, eu fiz isso. Eu fiz uma Hum, vez agora, e agora mesmo. Foi de terça para quarta. Eu comecei uma live. A live começou tarde, por causa que eu tive muita coisa na terça-feira para organizar. Eu comecei a live 11 horas da manhã, terminei a live 10h30. Eu fiz hum, 11 horas e meia de live. Rapaz, cansativo. não é fácil não. Quando era por volta ali das 9, 10 horas, eu já tava assim, gente, tipo assim, tô mais lento, entendeu? A coisa não tava indo muito, que, pô, cara, cansa, 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 Uhum. cansa demais. Sim, cansa. O Vitor perguntou, pergunta do Pitulon. O que seria Pitulon? Agora eu quero saber o que é Pitulon. Cara, pela Ai, meu Deus. risada, merece a história. Vou fazer um corte. Vai ser o corte do Cara, vídeo. O que é Pitulon? cara, essa foi uma das maiores trolladas que eu já fiz na minha vida, cara. A gente tem um grupo de cofre PVP, sabe? Que a gente compartilha print de CB, build, essas coisas, né? Aí o Bob, ele tava começando a reclamar do ISO no grupo, né? Pô, cara, esse mexicano não faz nada, não sei o quê. E ele mandou print do cara xingando ele, né? De macaco, não sabe, essas coisas. Aí ele, porra, o que que eu faço? Aí eu, não, cara, xinga assim, chama de tal coisa, chama de cabrão, chama de tal quê. Eu falei, chama de pitulon. Aí, o que que significa isso? Daí, tipo, descrição assim, furreca, né? É isso. Aí começou, seu pichulão e tal, não sei o que, começou a falar isso. Aí passou, tipo, uns 2, 3 meses. Toda vida que caía contra o Isos, ele mandava, entendeu? Eu chamava o cara de pichulão, começava a bater boca. Até que o do boné pegou e viu, né, o Bob falando isso. Ele, pô, você sabe o que significa pichulão? Ele, não, o Jinx falou que significava tal coisa. Ele, não, pô, significa que o cara tem o pinto grande, entendeu? Então, tipo, durante 3 meses o Bob ficou chamando o cara, tipo, não sei o que, seu pausudo. Você é um lixo, seu pausudo. E passou, tipo, 3 meses falando isso pro cara, sabe? Estressando, dizendo o cara chamando de macaco, de lixo, essas coisas, e o cara lá. Gente, eu
quero chamar o Bob aqui pra perguntar pra ele, Bob, que história é essa? E tu me encontrei, boa! Boa! Foi lindo, foi lindo. Essa foi. Aí essa. Eu tenho tanto print do Bob chamando esse cara de picholão, cara. Você não tem noção. Tem um que é assim. Ele mandou em espanhol. Ele mandou em espanhol assim pro cara, ó. Como você se sente sabendo que é um pausudo? Não acredito, gente. Gente, caraca. Não, gente, essa foi boa. Essa. Aí, não. Gente, hashtag Bob venha dizer por que você. O seu pensamento. Vamos chamar os outros de pichulão, gente. Eu preciso dele me respondendo isso aqui nesse podcast. Se ele vier, coitado dele, eu vou perguntar isso pra ele. Vamos puxar essa hashtag. Me ajudem, gente. Por favor. Já que o Lana tá falando, fala em espanhol. Cara, eu não me lembro direito da frase, porque eu pesquisei, sabe, no tradutor. Rapidinho, tipo, como você se sente sabendo que é um. Aí, pichulou no final, pô. Mas, cara, foi muito épico, mano. Gente, eu preciso. Será? Eu preciso muito que ele venha, cara. Caraca, na moral, essa foi boa demais. Calma aí, deixa eu beber água aqui. Podem mandar assim no chat mundo, Bob Pichulon. Na verdade, mandem um Pichulinha, que é o contrário de Pichulon. Pichulinha. Cara, engraçado que eu teve logo assim que eu comecei a jogar, eu lembro até hoje, eu tava eu e minha esposa fazendo Manamari. E assim, a gente, poxa, a gente sabia do jogo, sabe, das forças. Mas a gente nunca tinha jogado com ninguém, tipo, iniciando, sabe? Iniciando mesmo. Vamos supor, é como se o cara de hoje que tá com 41k, tem 8k de ressonância, vamos botar assim, 8, 7k de ressonância, e a gente tivesse com 36k de taxa de combate e 500 de ressonância, vamos botar assim, né? Aí a gente jogou uma Manamari com o Bob, cara, e ele veio lá matando todo mundo. Eu falei, caraca, mano, que esse cara tem pra isso aí matando todo mundo? Aí quando a gente olhou, a gente viu a ressonância dele e eu pedi pra adicionar ele me adicionou. Eu tenho ele adicionado até hoje na minha conta da Peçanha por causa disso. Pô, gente finíssima, gente, tipo, eu tenho ele adicionado até hoje na Peçanha, eu nunca mais vou esquecer. Mano, ele fez uma Manamari assim, ele saía matando os bichos como se fosse água, sabe? E o caraca, mano, o Bob Borne. O Bob. O Bob Borne. Bob bate muito. É o Bob bate fofo, Sumatra mandou aqui. Como você se sente com a responsabilidade de ser o mais lindo de Diablo? Porra, eu tô começando... Cara, eu não sou nem do meu clã, tá ligado? Tipo, se vocês não viram foto do Dracon ou do Lana, esquece, tá ligado? E ainda tem esse pão de mel aí do Sumatra, né? Jinx, poxa, você daqui a pouco tem até o pessoal do teu GG, daqui a pouco vão estar enforcando a gente aqui, né? Você tem que fazer o Infernicário aí. Olha, primeiramente eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua presença. Você foi uma pessoa que, como eu falei contigo mesmo, eu gosto de ter um bate-papo depois com os meus convidados, gosto que os convidados deem nomes de pessoas para que a gente possa trazer, e você foi uma pessoa citada por alguns convidados e tudo, e poxa, foi sensacional, foi um prazer imenso te conhecer, ter um bate-papo com você. Poxa, hoje a gente entrando lá no Discord, o ADL também lá, poxa, caraca, eu fiquei muito feliz, até agradeço o carinho que me disponibilizou lá também para eu poder entrar, para conhecer o pessoal da própria Armagedon, lá no Discord da Armagedon. Eu quero agradecer muito a sua presença, a importância para mim de poder conversar com um convidado como você, uma pessoa que, poxa, tem um bate-papo suave, muito tranquilo, legal, sabe? Muito obrigado mesmo de trazer essas informações, as brincadeiras, o Pichulon, que não tem como. O Pichulon foi épico. Sério, e assim, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu dentro do grupo de PVP, sabe?
Pô, foi algo assim sensacional. Achei muito importante a sua resposta também sobre a questão da saúde do servidor, que a gente consiga futuramente encaixar isso. Como a gente sempre faz antes de. Aí eu vou deixar a sua escolha, né? Ou antes ou depois, que aí, como o pessoal falou, né? Basicamente, tem que ter a dancinha da vitória, tem que ter a dancinha da vitória. Vamos fazer a dancinha da vitória. Como é que é? Como é que é aí? Mas aí eu quero. O que você prefere? Você prefere fazer primeiro a dancinha da vitória e depois deixar suas considerações? Ou as considerações e depois a dancinha da vitória? Não, as considerações primeiro, sabe? Então, por favor, por favor. Eu acho que é importante agradecer, né, esse espaço que você me proporcionou agora, né? Obrigado. Agradeço muito pelo convite. Eu achei o papo fenomenal, sabe? Pude falar meu ponto de vista, pude falar o que aconteceu com o nosso clã. Legal. Eu acho super importante você estar fazendo esse processo de humanização dos jogadores, né? O povo vê que pô, o líder ali é uma pessoa que está por trás, não adianta só eu ficar atacando, ficar, sabe, menosprezando. Cara, tem uma pessoa por trás. Sabe? Eu acho que isso é super importante, que você está fazendo um trabalho muito bom para a comunidade. Pô, muito obrigado. Queria agradecer também, tipo, a galera do meu GG que tá ali comigo há muito tempo, a galera do meu clã que tá aí acompanhando, que tá mandando mensagem, que tá mandando apoio, que sempre confiou, sabe, nas decisões. E pros oponentes também, né? Pô, tô vendo aí, cara, Panqueca mandando um monte de mensagem. Panqueca eu conheço das antigas, sabe? A gente disputava muito top 1 Necro, Sim. antigamente no show, né? Uhum. Cara, a galera é muito gente fina, sabe? Então, do momento que você para um pouquinho pra conhecer melhor cada um, né? Você vai ficar surpreso da história do povo, do que cada um passou. Eu achei isso bacana. Tá certo. Então, agora, pra gente finalizar, olha só, já tem que ter, vou até chegar a cadeira aqui pro lado, tem que ter. Como é que é? Como é que é? Me diga Ó, a aí. dancinha da vitória, ela é bem simples, é uma coisa bem simples. Ó, você vai pegar aqui com a mão aqui, ó, do lado, vou até abaixar aqui porque fica aqui, ó. A dancinha da vitória, a dancinha da vitória, a dancinha da vitória. A dancinha da vitória, gente, a dancinha da vitória. Gente, se eu só gravei. Mais um fazendo a dancinha da vitória, mais um fazendo a dancinha da vitória. Meu Deus, eu vou ter que começar a fazer isso no final de todo CB. Né? Hashtag dancinha da vitória pros finais de CB, hein? Vai ser bom. Imagina vendo essa galera ressonada aí fazendo a dancinha da vitória. Já o Lana tá fazendo também aí, ó. Oh, será? Oh, imagina o Lana vindo aqui no podcast fazendo a dancinha da vitória. Será que faria? Seria legal, seria legal. Gente, olha, esse foi o nosso bate-papo aqui. Como eu sempre faço, eu gosto muito de conversar com o nosso convidado. Até eu vou querer pegar a opinião dele sobre como foi para ele o bate-papo, quem ele indicaria para a gente pensar no próximo bate-papo para a semana que vem. Jogador, esse foi o nosso podcast com o Jinx. Podcast bem interessante, um bate-papo bem suave. Semana que vem vai estar saindo já nosso novo podcast. Estamos batendo a meta de 1.000 inscritos. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela força. A gente está cada vez mais correndo atrás para conquistar os nossos objetivos e trazer mais e mais conteúdos para vocês com o crescimento do nosso canal. E até o próximo vídeo!